cara que é contador, ele vê o amigo dele que é corretor de imóveis ganhando dinheiro e que faz pouco tempo que ele está trabalhando como corretor, e o contador pensa, pô, eu estudei 5 anos e eu tô há 10 anos trabalhando como contador e não ganho dinheiro, e esse meu amigo tá 5 meses e é corretor de imóveis e eu vou ser corretor de imóveis. Aí ele entra no mercado imobiliário, faz lá suas 3, 4 vendas e faz o quê? Sai e abre a imobiliária dele. O que esse cara vai entregar pro corretor? Ele não tem conhecimento, ele não tem vivência, ele não tem experiência, ele não sabe o que é ser líder. Ele pega e coloca 5, 6 pessoas que estão entrando achando que esse cara é brabo, que esse cara sabe o que ele tá entregando, e aí ele literalmente arruina com 5, 6 pessoas. Ele é especialista em gestão e liderança para imobiliários, sócio do Novo Imobiliário e tem uma trajetória nada comum. Já foi piloto de avião antes de mergulhar no setor imobiliário. Guilherme Mortari possui pilares sólidos de disciplina e visão estratégica. Ele vem compartilhar lições valiosas sobre como liderar times e escalar resultados dentro de uma imobiliária. Se você andar ao lado de 4 pangaré, tu vai ser o 5º pangaré. Se você andar do lado de 4 pessoas bem-sucedidas, irmão, tu vai ser a 5ª pessoa bem-sucedida. A ambiência, ela muda jogo. Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dagoberto e apresento constantemente esse programa de entrevistas e tenho o privilégio de conversar aqui nessa mesa com pessoas extraordinárias, com conhecimento e com um manual de como fazer para atingir patamares elevados no seu ambiente profissional. Antes disso, pessoal, vamos aqui para 3 recados rápidos. O primeiro deles, você corretor, já pensou que esse podcast pode contribuir significativamente para o seu desenvolvimento profissional? É isso aí. O próximo podcast ele pode mudar a sua vida, porque esse com certeza vai fazer a diferença, tá? Mas aproveita e se inscreve no canal, receba no seu feed notificações, ative o sininho lá no YouTube se possível, porque você não vai querer perder o próximo podcast. Esse já chegou aí, o próximo vai vir também e a gente não vai parar. A gente é uma máquina de produzir entrevistas sensacionais para agregar demais no seu dia a dia, nas suas dificuldades. Então, aproveita, também comenta o que você quer ver por aqui, tá bom? Segundo recado, pessoal, você sabe que a DWV, que proporciona toda essa estrutura de podcast, ela é uma plataforma e ela é a patrocinadora desse programa. Então, você sabe que pode baixar gratuitamente o aplicativo DWV e ter na pauta mais de 700 incorporadoras do Brasil para ofertar para o seu cliente, investidor, o que queira desfrutar do imóvel. Essa plataforma está disponível para Android, iOS e é só você escanear o QR Code que vai ser direcionado para a loja. Lembrando que você precisa ser um profissional do mercado imobiliário e ter uma credencial no Cresce. Terceiro recado, pessoal, está chegando o Summit do Mestre. O grande influenciador do mercado, um dos primeiros influenciadores foi o Guilherme Machado. Ele começou muito desse movimento focado nos corretores de imóveis do Brasil e ele está lançando agora dia 13 e 4 de junho no Teatro Claro Mais, QR Summit. Esse evento que promete construir o futuro do mercado imobiliário. Vale a pena porque sabemos que lá vai ter Joel J falando das suas visões sobre o mercado imobiliário. Nós temos o Alfredo do G4 também vai estar lá e mais uma série de profissionais que sabem o que estão falando. Então, não deixa de escanear aqui, comprar. E esse código que a gente tem aqui é especial, tá? Quem comprar por esse QR Code vai ganhar um desconto, porque é a galera da DWV, dos Segredos Imobiliários, que vai poder acessar esse evento, esse QR Code com vantagens especiais. Tá bom, pessoal? Dado o recado, seguimos adiante então. Eu vou conversar hoje com um cara que eu vou ser sincero, tá? Eu conheci ele hoje, pessoalmente, né? Eu já tinha acompanhado ele nas redes sociais, mas a gente acompanhava de longe, né, a trajetória dele. E ele trabalha junto com outro cara que sentou aqui já nessa mesa, que muito amigo nosso. Só que esse cara hoje, eu tô vendo aqui, ó. Sabe quando o cara, ele tem uma constância na conversa, é um cara que tem uma disciplina mental, é um cara que sabe de processos e ele está justamente à frente de uma imobiliária que está se destacando bastante aqui na nossa região litorânea, que é o Novo Imobiliário. Para isso eu estou trazendo um especialista em gestão e liderança, ele que já foi piloto de avião, e eu vou perguntar mais detalhes como é que foi essa trajetória. Um cara que foi piloto de avião, você já consegue entender que é um cara que é meticuloso,
é claro que assertivo, organizado, tem o pensamento muito focado, né? Apesar que nem todo corretor tem essa visão, né? Mas a gente acredita que com a educação e com o foco é por aí que a banda vai tocar. Para o corretor que quer ter sucesso, esse tipo de visão é fundamental. E para isso eu estou trazendo aqui Guilherme Mortari. Bem-vindo, cara. Muito obrigado, Roberto. É uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui nessa ferramenta que todo mundo que está no mercado imobiliário conhece, né? Ou já ouviu falar. Então, espero poder entregar à altura do aplicativo de vocês, DWV, e é uma satisfação estar vivendo isso aí contigo hoje aqui. Pô, legal, cara. Eu estou muito contente por esse papo, porque gestores e pessoas que entendem do processo é a nossa forma de contar para essa audiência sensacional como que eles podem alcançar os níveis, né? E você tem aqui uma comprovação de resultado e, cara, ter você aqui na mesa é um grande prazer. Obrigado mesmo por ter vindo, tá, Gui? Já tô na intimidade chamando de Gui aqui, cara. Pode chamar, pode chamar. Eu já vou emendar a primeira pergunta aqui para você. Como é que você vê o papel do líder na escalabilidade de uma imobiliária? O papel do líder, ele começa antes do amanhecer, eu falo, né? Porque a equipe que nós temos é o nosso reflexo. Isso é uma doutrina que eu carrego sempre e acredito muito, que a tua empresa e a tua equipe, ela é reflexo daquilo que você faz todos os dias. Então, imagina que nós temos vários músicos numa sala e cada um tem seu instrumento e cada um sabe tocar a música, ou acha que sabe tocar. Mas se eu falar para eles começarem a tocar todos juntos sem ter uma ordem e explicar como fazer, cada um vai tocar no seu momento. Então o papel do líder é juntar toda essa turma de maneira organizada, mostrar o caminho, mostrar como que faz e fazer com que eles tenham resultado. Então o papel do líder numa escalabilidade, ele é mais do que fundamental. Não existe escala, não existe progressão de empresa sem uma liderança forte. E junto a isso eu falo que ser líder, qual que é a maior dificuldade hoje de um líder? As pessoas, eu vou voltar um pouco para trás para a gente entender um pouco do que eu vou falar. Hoje a gente vive um mundo do eu acho que eu sei como que faz e vou ensinar outras pessoas a fazer. Então, quando a gente entra nesse game, a gente consegue entender por que algumas empresas prosperam e outras não. Porque existe uma receita, existe um passo a passo de como se tornar um líder. Existe um passo a passo de como ser um bom líder. Então, sem uma liderança forte, sem uma visão clara de onde nós queremos chegar, você nunca vai conseguir ter escalabilidade, porque a dor ou o desejo daquele cara que está lá do outro lado da ponta, o colaborador, ele não é igual ao teu. O que é importante para você não é importante para ele. Então, é preciso muita coisa por trás de uma liderança, a sensibilidade, o respeito, a disciplina, o exemplo, enfim, são vários pontos que tornam esse cara líder com poder suficiente de arrasto para falar assim, cara, tá vendo, nós vamos ser a maior do Brasil, estão juntos, vamos fazer isso acontecer, como que nós vamos fazer isso acontecer? Então, sem uma liderança forte, não existe escalabilidade e nunca vai existir. Sim, então você acredita que a liderança forte é o que faz a diferença. Ao inverso, então, uma imobiliária que tem uma liderança fraca, ela tem uma estagnação. Total, e eu falo não é nem uma estagnação, uma empresa que tem, se a gente abrir num contexto geral, não só do mercado imobiliário, isso serve para qualquer tipo de Qualquer empresa. nicho, Se você tiver uma liderança fraca, além de você ter pessoas fracas sem resultado, você não vai nem chegar a conseguir fazer uma escala, porque as pessoas não vão ficar na sua empresa. Por que elas vão ficar na tua empresa se você é um líder fraco? Trazendo para o mercado imobiliário, porque trazendo a nossa realidade de Itapema, vamos falar de Itapema e Balneário, falar do que está palpável para nós, né? Por que a gente vê tanta rotatividade de imobiliárias que abrem e fecham? Não vou nem falar de corretor que entra e sai, de imobiliárias que abrem e fecham. Por quê? Porque a nossa barreira de entrada ela é muito baixa, então começa por aí. A nossa entrada, a barreira de entrada para o mercado imobiliário é muito baixa. Aí um dia, um cara que é contador, ele vê o amigo dele que é corretor de imóveis ganhando dinheiro e que faz pouco tempo que ele está trabalhando como corretor e o contador pensa, pô, eu estudei 5 anos e eu estou há 10 anos trabalhando como contador e não ganho dinheiro e esse meu amigo está 5 meses e é corretor de imóveis e eu vou ser corretor de imóveis. Aí ele entra no mercado imobiliário, faz lá suas 3, 4 vendas
e faz o quê? Sai e abre a imobiliária dele. Sim. E aí, o que esse cara vai entregar para o corretor? Ele não tem conhecimento, ele não tem vivência, ele não tem experiência, ele não sabe o que é ser líder, e aí, coitado, ele pega e coloca 5, 6 pessoas que estão entrando achando que esse cara é brabo, que esse cara sabe o que ele está entregando, e aí ele literalmente arruina com 5, 6 pessoas, ou arruina com o tempo de vida dessas pessoas, porque hoje o nosso tempo é o nosso maior ativo. Exato. Então, o que faz a liderança fraca? Ela faz com que o mercado seja fraco, porque as pessoas elas trabalham para alguma empresa. Nós temos alguns corretores autônomos, mas você sabe muito bem disso, Dagoberto, que ser corretor autônomo hoje aqui no litoral de Santa Catarina é muito difícil, porque você está vendendo um imóvel para um cara que você não conhece, de uma construtora que ele não conhece, o imóvel muitas vezes nem saiu do papel ainda. Então, se der problema, esse cara vai acionar quem? Ou seja, ele vai procurar uma imobiliária que tem raiz, uma imobiliária que tem processo, uma imobiliária que tem nome, uma imobiliária que já tem um histórico. Então, ser corretor autônomo é muito difícil. E aí esse cara procura uma imobiliária. E aí ele cai na mão de um líder fraco, de um cara que nunca foi líder, mas ele se intitula empresário ou empreendedor do ramo imobiliário. E aí entra até já um outro ponto que eu gosto muito de falar, que a empresa, ser empresário, o que é ser empresário? É você abrir para servir. E as pessoas abrem para ser servido. Isso eles invertem a ordem. O cara que escolhe sentar numa cadeira de liderança, meu irmão, tu vai trabalhar muito mais com o teu colaborador, tu vai ter que entregar muito mais, você vai arcar com as responsabilidades, é ônus e bônus, e muitas vezes é muito mais ônus do que bônus. E aí, quando o cara entende que ele está ali para servir e não para ser servido, sabe o que esse cara faz? Ele fecha a empresa dele e volta a trabalhar de corretor e fala, não, eu não posso, eu não vou me comprometer com isso aqui. Então, a expansão, né, voltando ali para te responder, ela nem vai chegar a acontecer numa liderança fraca, porque para você expandir, você precisa ter pessoas que acreditam no mesmo sonho que você, pessoas que se inspiram em você e pessoas que talvez queiram ser como você é. Então, a expansão de uma empresa ela só acontece dessa maneira, porque sozinho você não expande nada, você não faz nada. Muito bom. Eu estava refletindo no início do ano aqui, eu pensei, cara, as coisas vão mudando, né? O marketing vai mudando e é fundamental que o líder, ele baixe a cabeça e bote a cara nos livros, né? Ou vai estudar, vai ver podcast, né? Que é uma excelente fonte, mas estudar faz parte do processo para qualquer líder, né? Você precisa entender, você precisa estar se aperfeiçoando constantemente. Liderar não é, como você falou, largar na mão da equipe, façam aí, né? Você precisa entender o jogo, né? O que está acontecendo. E aí vem o ponto do servir, né? Eu compartilho desse mesmo pensamento, cara, que você tem. Muito bom. Deixa eu te perguntar, quais são as características, Gui, de um líder forte? Quais são os pontos que ele deve Eu vou focar? falar assim, ó, para mim a característica principal de um líder forte, um líder que vai ter poder de arrasto, um líder que vai expandir a empresa, um líder que vai levar pessoas junto com ele, é ser coerente. A falta de coerência acaba com a liderança de qualquer pessoa. Isso eu expando até para a liderança de casa, liderança no relacionamento, liderança de amizade. O que eu vejo muito, cara, por aí? O cara fala sobre respeito, mas ele não respeita ninguém. Ele fala sobre aptidões físicas e que é importante cuidar do corpo, mas ele não cuida do corpo dele. Ele fala sobre Deus, mas ele não pratica religiosidade. Ele fala sobre casamento, mas ele não respeita a esposa que ele tem. Então eu falo que você ser coerente é a chave do sucesso de um líder, porque você vai ser cobrado pelo aquilo que você faz e não aquilo que você fala, porque é muito fácil você falar no microfone. Quando alguém te dá um microfone, você pode ser o cara. Eu sou o melhor gestor, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor treinador, eu sou o melhor isso. Só que na prática a tua vida é outra. Então um líder sem coerência, ele não vai para lugar nenhum. Um líder sem coerência não arrasta ninguém. Um líder sem coerência, ele não tem resultado. Então, dentre todas as características que eu poderia falar, a coerência é uma. A segunda é você ter resiliência. Parece que é clichê falar resiliência, mas... Não tá tão claro o que é resiliência. Quando eu falo da resiliência, vamos tentar trazer, vamos abrasileirar. Vamos embora. É o cara tomar 50 não num dia,
como líder, não como corretor. Uhum. Do cara chegar na empresa e ter um funcionário que faltou com educação com outro funcionário e você tem que ter jogo de cintura, com o cara que passou o corretor para trás, com o cara que deu problema na sua empresa, o cara que faltou com respeito, o cara que não está entregando resultado, e você às vezes passar 10, 15, 20 dias só no... Se você vê o teu esforço está fazendo e não vê resultado, e você fala, esse é o caminho, não, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, e você ter essa capacidade de não se deixar abalar pelos ônus que acontecem dentro da sua empresa, acreditar naquilo que você tem como verdade de caminho, porque você vai se basear sobre as suas experiências e pelo conhecimento que você tem. E muitas vezes as pessoas vão estar falando para você que esse não é o caminho, que o fulano está fazendo diferente, e você tem que olhar para dentro de si e falar assim, cara, eu acredito nas minhas verdades, deu tudo errado esses 15 dias anteriores aqui, mas os próximos 15 vai dar certo. Então, a empresa, até você acertar ela, até você girar o botão, você ter uma empresa de sucesso, cara, tu vai passar assim, uns perrengues muito bravos. E muita gente desiste no meio do caminho porque, cara, não é fácil. Não é. Empreender hoje não é fácil no Brasil. O Brasil, salvo me engano, Dagoberto, eu não sei nem como que fala, mas ele está em 173 dos países mais difíceis de se empreender do mundo. Nossa. E aí você olha e fala assim, cara, qual que seria a característica principal do cara? Você tem que ser muito resiliente, meu irmão, porque hoje no Brasil você tem 90% de chance de dar errado e 10% de dar certo. Uhum. E quanto mais informação você tem hoje do mundo, da economia, do cenário político, menor é a tua probabilidade de dar certo. Exato. Então, eu acho que são várias coisas que englobam, são muitas características, eu falo, porque ser líder ou ser gestor ou ser um líder de sucesso não é só um negócio, é o cara entender de pessoas, é o cara ser resiliente, é o cara disciplinado, é um cara crente a Deus, é um cara humano, é um cara que entende de economia, um cara que entende de política, é um cara que entende de linguagem corporal. É isso que faz ser um cara diferente, é isso que faz o cara ter uma entrega diferente. E é isso que eu vejo também, contrário disso, que hoje eu vejo muito mentor de palco, gestor de palco. O cara nunca operou um CNPJ e tá falando para vocês que, ó, compra meu curso aqui que eu vou ensinar você a gerir a sua equipe. Compra meu curso aqui que eu vou te ensinar a ser um corretor de alta performance. E eu fico espantado, cara, porque lidar com pessoas é uma coisa. Agora, se lidar com 50, 100, 150, 200 pessoas é outra completamente diferente. Então, para chegar nesse ponto de gerir 50, 100, 150 pessoas, eu falo que o cara tem que ser diferente. Tem que ser, não é porque eu sento numa cadeira de liderança, mas hoje os meus liderados, hoje os meus novos sócios de expansão, esses caras são bravos, esses caras são diferentes, esses caras têm algo que poucas pessoas têm. Então, ser líder, eu acho que está muito mais num contexto geral de você ser bom em muitas coisas, e ser bom mesmo, e viver a autenticidade, você ser coerente, você ser verdadeiro, ainda mais com as redes sociais, né, que a gente tem hoje. É muito fácil saber quem que é coerente e quem que não é. É muito fácil saber quem está falando a verdade e quem não está falando. Então, ser líder, eu acho que basicamente a gente poderia fazer um podcast só falando sobre características de um líder de sucesso, porque ser um líder de sucesso é difícil, cara. Ser um líder é uma escolha que ela é muito egoísta, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que se sacrificar por pessoas que você nem conhece, você nem criou elo de relacionamento com elas, para fazer com que elas tenham resultado e você falar depois, valeu a pena, olha só, mudei a vida dessa pessoa. Então, é uma jornada complicada ser líder Sim, hoje. é difícil, mas é interessante, é instigante. Eu acho que o desafio que é legal. É isso Né? aí. Mas é legal, cara. Bom, pessoal, falando com você agora que nos assiste aqui, você sabia que no final desse programa a gente tem a pergunta? Você sabe, né? Que tem a pergunta clássica, que é o segredo. O Gui vai estar mentalizando aqui algo para entregar no final desse programa. E aí eu te falo, esse segredo, ou segredos que já passaram, ou segredos que virão, podem mudar a sua carreira, né? Isso aqui não é um jabá, mas é um fato sério. Você pode se inscrever no canal para receber a notificação
Então, a gente sabe que muita gente que assiste o programa acaba não estando inscrita. Então, por gentileza, inscreva-se no canal porque a mudança de chave na tua vida profissional pode estar num segredo falado nesse programa ou no próximo, tá bom? Voltando aqui, eu quero saber um pouco mais, Gui, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar, você foi piloto de avião, cara. Sério? Eu sou piloto de avião. Você é piloto de avião. Caramba, que legal isso, cara. Eu, em 2000, a minha jornada de vida, eu tô com 33 anos, né? Aham. Eu comecei a trabalhar com 16. Só 33, cara. Olha aí. 33 anos. Cara, eu me considero um cara jovem. Poxa, muito jovem. E muitos feitos já, né, Os cara? meus amigos falam que eu sou um jovem, eu sou um idoso na carcaça de um jovem, né? Então, eu comecei minha carreira muito cedo, com 16 anos de idade, eu tocava na noite. Eu tinha. Ah, você era músico ainda? Eu sou filho de mãe professora e pai vendedor. Então eu sempre tive que me virar desde cedo. Sempre falo, minha mãe e meu pai deram Ótimo. a coisa mais... Receita, hein? Pai e mãe nessas áreas, né? Exatamente. Mas eu falo que meus pais me deram o bem mais precioso que uma pessoa pode receber, que são os valores, né? Então, em cima dos valores, você constrói qualquer coisa. Eu sempre falo que dentro da empresa, um elo de contratação, ele está 100% alinhado aos valores, porque o perfil de venda você treina, cara. Habilidade você treina. Agora, valores, meu amigo, se o cara é mal intencionado, é mau caráter, uma pessoa de má índole, você não consegue fazer. Então, um dos principais pilares da minha empresa é alinhado aos valores. Então, isso eu aprendi desde muito moleque lá com a minha mãe, com meu pai, enfim. E aí, tracionando a minha linha do tempo, porque eu fiz muita coisa, cara. Eu já vendi bijuteria, eu já fui garçom. Cara. Eu dei aula de violão, eu tocava na noite. Cara, eu fiz muita coisa. O meu primeiro sinal de empreendedorismo da minha vida foi com 12 anos, quando eu vendi fruta do conde que eu tinha no pomar de casa para o mercadinho. Nem sabia o que eu estava fazendo, mas já estava empreendendo naquela época, né? E aí em 2011, 12, 2010 eu fazia 2 faculdades, fazia engenharia eletrônica na Federal e engenharia civil numa particular, fazia de manhã e de tarde engenharia eletrônica, eu saía da Federal e ia para particular fazer engenharia civil. Graças a Deus eu estagiei nessa época, eu vi que aquilo não era para mim, graças a Deus. E aí, só que eu não podia largar aquilo sem... Porque meu filho de mãe professora, o que é o sonho de uma professora? É você se formar, ter um canudo embaixo do braço, como eu É falar. o padrão, E aí, por ocasião do destino, eu fui fazer um voo com um amigo meu, que na época eu não sei se é porque eu queria muito largar e queria achar alguma coisa para fazer, ou se aquilo bateu mesmo dentro do meu coração. Mas falei, cara, eu quero fazer isso, quero ser piloto de avião. Quero ser piloto de avião, vou largar a faculdade. Resumo da história, acabei mudando para o Rio Grande do Sul, fiz meu curso de piloto lá. Foi uma fase da minha vida maravilhosa que eu falo que hoje, quando as pessoas veem, é muito engraçado que muita gente acha que eu sou filhinho de papai mesmo, que eu ganhei tudo, que eu tô empreendendo no CNPJ do meu pai. E essa parte do Rio Grande do Sul, cara, eu fui 2 vezes morar no Rio Grande do Sul, uma em Porto Alegre e outra em Bento Gonçalves. Quando fui morar em Bento Gonçalves, não tinha alojamento lá, então eu morava dentro de uma casa de ferramenta, no fundo do aeroclube. Eu morei lá, chovia dentro, meu fogão molhou, cara, perrengue, mas foi uma época muito feliz, porque eu dei muito valor para aquilo que eu vivi. Sim. E eu fui com o único objetivo que era terminar minhas aulas, minhas horas práticas, mas enfim. Aí voltei, eu sou de Toledo. Voltei a morar em Toledo, Cascavel, e em 2014 eu estava ingressando para a carreira de piloto executivo. E eu falo que Deus ele é tão bom e tão generoso que em 2014 eu voava para um empresário que tem um avião igual o meu que eu tenho hoje. E toda vez que eu entro no meu avião, eu rodo esse filme na minha cabeça e falo, pô, eu voava uma vez para um cara nesse avião, né? E aí eu tava voando, tava começando a voar na versão executiva, então voava para um, voava para o outro, fazia, e só que eu voava meio que de graça para ter horas de voo suficiente para poder ter um currículo para mandar para alguém. Boa. E aí em 2015 teve impeachment da Dilma, a aviação ela despinguelou, os empresários venderam os aviões e eu não tava mais voando, e aí me surgiu um convite para ser corretor de imóveis. Eu nem sabia que existia a profissão corretor de imóveis. Caramba. E aí em 2015 eu entrei no mercado imobiliário, fiquei 4 meses sem vender. Eu sempre falo pros corretores isso, porque não desistam, gente, de verdade. Você que tá me assistindo, cara, pelo amor de Deus, não desiste do mercado imobiliário. Não é fácil,
mas vale a pena. O mercado imobiliário, ele muda a vida das pessoas. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não tive apoio de ninguém, eu não tive treinamento, eu não tive mentoria. Eu demorei 4 meses para fazer a primeira venda, porque a venda ela esbarrou em mim num plantão de vendas. E graças a Deus, essa venda aconteceu e hoje eu estou aqui falando com você. Então não desista. Seja resiliente, tenha paciência, estude, se dedique, que vai acontecer. Pode ter certeza absoluta. E aí eu entrei no mercado imobiliário, fiquei 4 meses sem vender. Tava desistindo porque eu tinha mudado, fui morar em Cascavel, então minha família era de Toledo e, cara, a grana apertou. A grana apertou Sim, mesmo. lógico. E foi, eu lembro que foi algumas semanas muito difíceis porque eu tava sem dinheiro para pagar o aluguel. O dono do apartamento falando que ia me despejar. E aí foi onde que eu sei lá porque eu tinha uma veia empreendedora, mas eu falei, cara, o que eu posso fazer para aumentar minha receita? Você não acha que a vida dá uma pressionada pra uma mudança assim radical? Eu acho Nos que momentos? eu sempre falo uma frase que toda transformação passa por uma revolução. Olha aí. É, Eu também acho. os grandes apertos da vida real, né, elas ou te tornam pessoas mais fortes ou elas te tiram do trilho mesmo, né? As pessoas desistem e aceitam a vida que estão vivendo. Será que é meio sobre quem aguenta o tranco para essa mudança? Sempre vai ser quem aguenta né? o tranco. A vida, assim, as pessoas de sucesso que eu conheço, pessoas de sucesso real, do mundo real, Uhum. são pessoas que em algum momento da vida foi colocada na parede e falou, caramba, bicho, tô ferrado. lascaram, né? Tô ferrado mesmo, preciso virar a chave. E aí eu lembrei, eu falo que hoje, até você viu minha camisa, que eu tô com a camisa, eu falei de Jesus, enfim, Aham. e hoje isso corre muito bem nas minhas veias, assim, eu sinto a presença de Deus em todos os momentos da minha vida. O que é essa sua camisa? Eu tenho mais de Jesus que eu vou virar bem rapidinho. Aham. Ah, legal. Uhum. Eu tenho um combinado com Deus. Boa. Que eu falei que todos os lugares do mundo que eu fosse, que eu tivesse audiência, eu ia levar ele comigo. E sempre ia falar a palavra de Jesus. Sempre ia levar Jesus junto comigo e Deus. Uhum. Porque eu entendo que isso não tô falando de religião aqui, tá? Mas é de Tranquilo. crença e que existe algo maior, enfim. Manda ver o que tá no coração, cara. E aí, eu tava em casa uma sexta-feira, assim, cara, ferrado. Puta, cara, o que eu preciso fazer? Eu tô sem grana, não quero voltar pra casa. E eu tinha um reloginho bem vagabundinho da China, Uhum. que eu comprava uns bagulho naquela época no AliExpress. Não sei se você vai lembrar disso. Sim, lógico. E aí eu já tinha comprado muita coisa e toda vez que comprava alguma porcaria, algum amigo meu comprava. Aham. Eu falei, cara, eu acho que eu vou comprar uns negócios da China. Daí entrei no AliExpress e olhei, daí eu lembro que a primeira coisa que apareceu foi um pacote de 100 brincos por R$100. E aí eu comprei. E aí eu ia no Marketplace e vendia 10 pila. E aí eu comecei a vender os bijus, cara. Daí eu criei uma empresa que se chamava Maria Rosa Acessórios Femininos. Ah, foi aí que E nasceu aí- a história dos biju. E aí eu trabalhava como corretor de manhã e de tarde, e final do dia eu ia entregar os bijus. E isso, cara, me deu grana pra eu pagar minhas continhas e tal e dar uma respirada. Só que antes de vir essa baita ideia, eu lembro que um dia antes eu tava, assim, cara, desesperado mesmo em casa. E eu lembro que eu me ajoelhei e eu chorei, assim, falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso, nunca mais vou passar por isso, nunca mais vou ficar sem dinheiro. E eu pedi, eu falava, Deus, me dá direção, me ajuda, me dá uma direção do que eu preciso fazer. Eu não pedia dinheiro, eu não pedia falar assim, tem pessoas que fazem, acho que tem uma comunicação e fio de ligação direta. Sim. Deus, preciso de R$1.000 aí, manda pra mim, né, Pix. E no outro dia eu tive a resposta dele de olhar para aquilo lá e achar uma saída. Só que eu jurei naquele dia que eu nunca mais eu ia passar na necessidade, eu nunca mais ia ficar sem dinheiro, eu nunca mais ia me permitir chegar no ponto que eu cheguei. Eu fiz um acordo com ele, eu falei, a partir desse dia eu nunca mais vou tolerar passar perto disso. E cara, juro por Deus, nunca mais eu fiquei sem dinheiro. Então eu guardei, assim, nesses 10 anos de mercado imobiliário, no início, eu segurava a grana, até legal falar isso pro corretor, cara. Bora lá. Uma dica muito importante, a gente, às vezes eu falo que a maioria das pessoas que entram no mercado imobiliário, elas entram ou quebradas emocionalmente, ou quebradas emocionalmente, ou quebradas financeiramente. E aí o cara entra lá, 30 dias depois ele vende e ganha R$15.000, e o salário desse cara era R$2.000, aí ele se deslumbra e ele torra todo o dinheiro. Uma dica muito importante para você que está entrando no mercado imobiliário ou você que já está no mercado imobiliário. Você vai entender como ter uma vida próspera de fato, fazendo exatamente isso que eu vou falar. O teu dinheiro ele tem que ser suficiente que você tem hoje para se manter 3 meses sem vender. Que você consegue trabalhar
consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar sem medo de se você não vender esse mês. Então, tenha primeiro uma receita suficiente para manter o teu padrão de vida durante 3 meses. Quando você bater esse padrão de vida de 3 meses, transforma em 6 meses. 6 meses, 1 ano. Quando você chegar em 1 ano de receitas que o mundo pode acabar e nada vai te abalar financeiramente, você pode ter certeza que nunca mais vai faltar dinheiro, porque você vai aprender a respeitar o dinheiro. Então, muitos corretores entram, ganham dinheiro. A maioria dos corretores, né, é uma montanha-russa. Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. O cara mora num apartamento de 30 metros quadrados hoje e anda de bicicleta. Daí amanhã ele faz uma venda, ele já muda o padrão de vida 3 vezes para Compra uma cima. BMW. Compra uma BMW, vai para um apartamentão, Aham. já começa a viajar, começa a colocar relógio de marca no braço e se deslumbra, irmão. Aprenda a respeitar, aprenda a respeitar as etapas da sua vida. Uhum. Se você tiver constância e fazer, não desaforar o teu dinheiro, meu irmão, tu vai ter uma vida muito próxima. Agora, se você desaforar, tu não vai ganhar. Enfim, e aí, voltando lá rapidamente ao que eu estava te falando, eu voltei, entrei no mercado imobiliário em 2015 e aí eu tive a alegria ou a sorte ou o destino de eu sair 6 meses depois dessa empresa que eu entrei. Uhum. E eu comecei a trabalhar sozinho com um sócio na época, um escritório bem pequeno, e eu tive a felicidade de ter a ideia brilhante de impulsionar os imóveis como eu impulsionava minhas biju. Uhum. Eu impulsionava 10 lá e vendia. E aí, resumo da história, para encurtar bem, deixar bem curta a nossa história aqui. Eu fiquei durante 2 anos nadando sozinho no Oceano Azul, impulsionando imóveis. Então eu colocava R$ 20 e eu vendia um sobrado de 800 mil. Caramba. Eu colocava R$ 30. Então o meu escritório ele tinha 15 metros quadrados e 2 pessoas trabalhando. Em 3 meses eu já tinha 6, 8 pessoas trabalhando. Em 7 meses eu já estava com um escritório novo. Em 1 ano, a nossa imobiliária era a imobiliária mais conhecida na cidade. Caramba. E as coisas elas foram acontecendo, as empresas foram expandindo, porque o digital me abriu uma porta que se não fosse isso, não teria acontecido. Só que aí entra até já num outro ponto. Aí o que eu entendi? A empresa começou a crescer. Eu falei, peraí, não entendo nada de empresa. Uhum. Eu não entendo de pessoas. Eu sei vender apartamento só e casa. Uhum. E aí começou uma outra jornada. Aí eu comecei a estudar de pessoas, estudar liderança, estudar sobre empresa. Porque a gente fala muito uma coisa que o cara, para ser um empreendedor, ele tem que entender de negócio e do negócio. Quando você entende do negócio, é sobre aquilo que você faz, os imóveis, venda, permuta, o que está dentro do mercado imobiliário. Agora, quando você fala de negócio, é a parte financeira, ADM, prospecção, expansão de empresa, imposto, parte jurídica. Então, eu fui Moleque, né, entender, cara? eu fui entender nesse lado. E aí, imergi mesmo, conheci, até eu gosto de falar, talvez provavelmente o meu xará vai ouvir, que eu tive um professor que foi o Guilherme Machado, e hoje nós somos amigos, Você tá cara. brincando, Guilherme Machado. E ele foi meu professor lá atrás, que só Que tinha eu. legal. O Guilherme Machado é um. Ele é um cara né, diferenciado. É o mestre, Eu vou né, encontrar com ele agora no QR Summit. Agora Ah, em você vai estar junho. lá? A gente também, cara. Tá lá. Enfim, então essa foi a minha história e por isso eu começando a falar de piloto, né? E aí hoje, através do mercado imobiliário, eu falo que todas as minhas conquistas, ela veio pelo mercado imobiliário. Tudo que eu construí na minha vida foi através do mercado imobiliário. E muitas vezes, quando hoje eu chego no meu hangar e pego o meu avião para voar, roda um filme na minha cabeça e fala assim, cara, que loucura. Quando entrei no mercado imobiliário, eu dirigi um Celta 2 portas, sem ar e sem direção. Falo como Deus foi generoso, como o mercado imobiliário é generoso desde que você seja real, você estude, você entregue, você seja profissional, você se dedique, você transborde, você trabalhe. Porque tudo que eu conquistei na minha vida, cara, foi trabalhando muito, mas assim, muito mesmo. 12, 14 horas por dia, segunda, terça, quarta, final de semana, feriado, dia com chuva, dia sem chuva. Então eu escolhi pagar esse preço para ter o resultado que eu tenho hoje. Mas de fato, o mercado imobiliário, ele é muito generoso. O mercado imobiliário, ele muda, ele transforma a vida das pessoas. E aí, né, para finalizar, hoje eu sou piloto do meu avião, O cara. seu avião. Muito Hoje bom. hoje eu e minha família. Você vê os vídeos no meu Instagram lá, eu, minha esposa e meus cachorros. Que legal, cara. Deve ser incrível. Ô, Gui, eu vou te perguntar agora. Vamos voltar para a questão de gestão, né? Claro. Gestão da imobiliária, enfim. O que que você
acha que é mais urgente priorizar no imobiliário hoje? A gestão de processos, os processos comerciais ou a operação? Legal. Eu dei essa resposta ontem para o nosso sócio de locação. Uhum. A gente tem que fazer a seguinte avaliação. Bora. Primeiro, tem que entender qual que é o momento que sua empresa vive. Por exemplo, uma empresa que está nascendo agora, você tem que gerir pessoas, não processo. Sim. Primeiro, você precisa ter receita. Então, primeiro você coloca a gente, treina a gente, fica do lado dessas pessoas, tá junto com eles e faz com que tua empresa dê receita, gere receita. Através da geração de receita, você consegue estruturar processos, porque não adianta você ter processos muito bem definidos e você não ter resultado. Então, se o momento da empresa ela está nascendo agora, se preocupe em gerir pessoas, se preocupe em treinar pessoas, se preocupe em caminhar do lado da sua equipe. Pega na mão e fala assim, meu amigo, vem cá, eu vou vender junto com você, vem cá, eu vou treinar você, eu vou gerir pessoas, eu vou gerir instrução para que vocês consigam vender. Uhum. Muito se fala hoje, que eu vejo que é um problema muito grande, eu vejo muito na internet, processo. Cara, o que adianta você colocar processo? É mais ou menos que nem missão, visão e valores. Eu acho uma coisa mais linda do mundo. Você entra numa empresa, primeiro que assim, hoje através do Instagram, agora você não é mais empresário, você é CEO, né? Uhum. Então o cara abriu uma loja de vender capinha de celular, ele trabalha sozinho. E SEO. E ele já coloca lá, CEO da empresa. Aí você fala, cara, Sim. tu sabe o que é o papel do CEO? Então as pessoas invertem muito os papéis, invertem muito os processos, porque, infelizmente, desculpa o termo, mas um monte de bunda mole falou que tinha que fazer um negócio que eles não sabiam como fazer. Então, antes de qualquer coisa, eu falei que estava com meu sócio de locação, que agora a gente montou o novo locação. Legal. Né? Que é uma demanda muito grande que a gente tem. Você imagina, até 2027 nós vamos entregar quase 3 mil apartamentos para os nossos clientes. Então você imagina essa demanda. E hoje 95% dos meus clientes eles estão fora daqui, eles não estão aqui em Itapema e Balneário. É legal você falar em locação, porque a nossa plataforma lançou recentemente uma forma de você colocar os imóveis para locação. Olha Então só. nós temos uma aba só de locação dentro da ferramenta para divulgar para o mercado. Vamos ser grandes parceiros. Olha aí, podemos legal. conversar mais sobre isso. E aí eu falo que tudo vai das experiências e do teu conhecimento. Então o meu sócio, ele é um cara muito bravo em locação. Uhum. E aí ontem ele chegou aflito lá na minha sala e falou, cara, lembra que a gente falou que ia contratar 2 pessoas, mas eu vi a necessidade que tem uma terceira e uma quarta e eu preciso de um assistente para lá. Eu falei, pode parar, meu irmão. Falei, respira. Falei, primeiro a gente precisa de receita. Uhum. Depois a gente coloca pessoas e depois... Não, porque eu não estou dando conta dos processos. Falei, esquece o processo. Uhum. E olha só, olha a estrutura que tem minha empresa hoje. Nós Sim. somos a terceira maior do Brasil e a gente tem um ativo muito importante que muitas empresas não têm, que é recurso financeiro. Uhum. Então eu posso abrir hoje uma sala na Nereu Ramos aqui de 200 metros e colocar 50 pessoas para trabalhar. Mas eu, na minha experiência de empresário, de quem operou vários CNPJs com sucesso, isso tem uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, que em 10 anos de empresa, eu nunca operei no vermelho. Nunca. Minhas empresas nunca chegaram no vermelho. Eu nunca cheguei no final do mês e falei assim, meu Deus, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Por quê? Conhecimento. Aquele aprendizado lá experiência. atrás, né? Perfeito. Uhum. Então, através do meu conhecimento, da minha experiência, me proporcionou eu viver 10 anos CNPJ sem estar no vermelho. Uhum. Me proporcionou em 2 anos, junto com o Martins, transformar uma empresa que tinha 40 corretores na terceira maior do Brasil. Sim. Cara, vocês já estão na terceira maior do Brasil? Somos a terceira maior do Brasil. É isso aí. Caramba. E eu falo que assim, nós somos a terceira maior do Brasil em número de lojas, que em número de VGV eu desafio falar que nós somos a maior do Brasil. Você pode citar os números atuais aí, os mais recentes? Ó, a gente fez, até publiquei ontem, nós vendemos no mês de abril, que foi um mês bem desafiador, nós vendemos 80 milhões no mês. 80 milhões. No mês de março, que foi um mês muito bom, nós vendemos 132 milhões. 132 milhões. Nós, Uau. abrindo números no ano passado, em 2024, nós vendemos 1,2 bilhões em VGV. Caramba, meu amigo. E através dos números de vocês, junto com os nossos cruzamento de dados, Uhum. o novo imobiliário no ano de 2024 foi responsável por 11% do faturamento de toda a cidade de Itapema. Uau.
É um número expressivo, hein, É um número cara? expressivo. Ah, E aí, cara, voltando ali das pessoas e processos, eu cheguei pro meu sócio e falei assim: esquece os processos, deixa toda a parte burocrática e vamos gerar receita. Aí a gente vai ter um angariador, nós vamos fazer esse cara gerar receita e essa receita vai gerar uma demanda. Aí depois nós vamos colocar mais uma pessoa, essa pessoa vai gerar receita e essa receita vai gerar demanda e a gente vai estruturando. Então, por isso que eu falei, depende como que está o aspecto de cada empresa, mas mesmo tendo tempo de casa e recurso, a minha empresa nesse momento prefere apertar estrutura, ajustar treinamento de pessoas e gerar receita do que olhar para processos e depois para pessoas. Depois que você começou a empresa e gerou receita, aí sim. Aí tu precisa entendi. olhar para processo. Aí você precisa metrificar tudo que está acontecendo. Você precisa ter um dashboard para saber exatamente o que está acontecendo na tua empresa. Quanto que está entrando de dinheiro todos os meses, quanto que está saindo, quais são as necessidades da sua empresa, se a gente precisa de um marketing, se a gente paga um cara terceirizado, se a gente contrata um gestor de tráfego ou a gente treina um cara dentro da nossa empresa. Por exemplo, hoje eu tenho um cara dentro da minha empresa que eu nunca achei na minha vida que eu teria, que é um técnico de TI. Olha só. Falei, cara, nunca na minha vida achei que ia ter um TI para trabalhar no imobiliário. Só que hoje o Novo Imobiliário lançou uma plataforma que se chama G2 Academy. Eu desafio a falar que ela está para se tornar ou já é a maior plataforma de ensino do mercado imobiliário brasileiro. É o Netflix do mercado imobiliário brasileiro. Então a gente tem essa plataforma dentro do Novo Imobiliário. E lá dentro da plataforma a gente tem treinamento sobre tudo que você imagina do mercado imobiliário na prática. Como atender cliente, como se conectar, como gerar rapport, como Todo fazer manual. posicionamento, branding, atendimento, enfim, tá tudo lá. Então o cara entra lá e ele maratona a Netflix do Novo Imobiliário. Ele sai pronto. Exatamente. Então, só que se eu fosse contratar um TI há um ano atrás, esse cara ele não ia ter trabalho na minha empresa. Sim. Então eu precisei gerar uma receita dentro da minha empresa suficiente para falar, peraí, cara, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente vai criar uma plataforma assim assado. Peraí, então eu tenho recurso e eu tenho demanda para fazer isso. Então eu acho que os processos, eles vêm depois desse primeiro momento de gerir pessoas. E aí depois que você está com uma estrutura, se você não tiver processo, cara, tua empresa vai quebrar. Você pode ter certeza. Uma empresa sem processos hoje, independente do tamanho dela, já funcionando e gerando receita, por menor que sejam os processos, cara, ela vai quebrar se você não tiver dentro da empresa um dashboard exatamente com tudo, um deadline, né, desenhado com a função de cada um, que cada um faz, qual que é o resultado que tem que entregar, em quanto tempo. E aí você consegue ter uma previsibilidade da tua empresa. Sem processo, não tem previsibilidade nenhuma. Sim. Eu ia te perguntar quais indicadores você mais acompanha, mas você já deixou bem claro aqui quais são os fundamentais para acompanhar o desempenho da equipe, né? Bom, então eu vou te perguntar o seguinte, quais são as mudanças? Você está há 2 anos, né, no Novo Imobiliário, né? Quais são as principais mudanças que o mercado consumidor acabou tendo que vocês tiveram que mudar a forma como vocês operam? Legal, boa pergunta. Hoje a gente vive uma fase que até 12, 15 anos talvez atrás não se ouvia falar, que é o novo rico. Então hoje a internet ela proporcionou com que pessoas de independente a idade, 10 anos, 15 anos, 20 anos ou 60 anos, fiquem milionárias ou ganhem muito dinheiro através da tecnologia da internet. Só que quando a gente olha para o novo rico ele busca o que? Ele busca mais experiências do que o ter. O novo rico ele é desapegado. A nova geração ela é desapegada. Então o que a gente entende? Que hoje as pessoas continuam fazendo investimento imobiliário porque é o investimento mais tradicional e mais seguro e mais rentável sendo seguro. Então isso é uma coisa cultural, então as pessoas sempre vão continuar investindo no mercado imobiliário, ainda mais quando se fala da nossa região, de Itapema, Balneário, que cidades mais seguras do Brasil, cidades com maior empregabilidade do Brasil, cidades com maior número maior nível educacional do Brasil. Então tudo isso combina para que aqui seja de fato, né, o centro meteórico de investimentos. Mas quando a gente fala do novo cliente,
a gente tem que entender que ele olha diferente para o mercado. Então, por exemplo, falar sobre bem-estar, por exemplo, os nossos avós, ou até para os nossos pais, meus pais vieram de famílias super humildes, enfim, mas o que, que era o bem-estar de um imóvel? Um imóvel de 300 metros quadrados, jardim, pátio, enfim, casa na montanha, ou sítio, ou fazenda, porque as famílias eram muito grandes. Hoje, quando a gente olha para o nosso mercado, as famílias têm um filho, nem tem às vezes. Quanto tem, né? Existe um dado que fala que é muito interessante sobre apartamentos hoje que proporcionam um espaço para pet, tem até 15% a mais no ganho do que um que não libera. Então é muito doido porque, se for pensar, tem umas coisas que acabam não fazendo muito sentido, né? As pessoas, hoje elas pegaram. Eu amo meus pets, cara. Eu tenho meus 2 cachorros que eu cuido que nem filho. Mas se eu for viajar pro Rio de Janeiro e não puder levar meus cachorros, cara, eu vou deixar em casa. Tem gente que não. Tem gente que fala, não, meu cachorro eu levo junto Vai e tal. comigo, Vai senão não comigo. vou. É. Então a gente começa a entender que as pessoas elas estão muito mais preocupadas na experiência que elas vão viver. Até muito doido pensar a experiência até pro cachorro. Sim. E então a gente, hoje o nosso viés de atendimento com o nosso cliente, ele é muito mais voltado na experiência do que na projeção de ganho. A projeção de ganho, ela é uma somatória, é o resultado da somatória do que a gente vai entregar para o nosso cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma experiência de locação. Qual que é o maior medo de um cliente comprar um apartamento na praia? Vai entregar e vou fazer o que com esse apartamento? Eu vou mobiliar, eu vou alugar, eu vou vender, quem que vai me ajudar? Porque, infelizmente, a maioria dos corretores hoje que estão no mercado daqui a 6 meses não vão estar mais. Então, esse cara comprou um apartamento para entregar daqui a 5 anos, é bem provável que ele vai ficar na mão. E isso é um problema muito grande que o cliente enfrenta e se vai enfrentar a vida inteira. Então, hoje nós proporcionamos uma experiência do cliente estar comprando com a gente, que lá na frente, se ele quiser alugar esse apartamento, tem uma empresa que vai alugar o apartamento, que vai mobiliar o apartamento, que vai entregar um mecanismo de inteligência para ele saber quantas locações que teve, quantas pessoas que entraram, saíram, e ele não vai precisar se preocupar com absolutamente nada. Opa, então, comprei meu apartamento, não vou ter que me preocupar com isso. Só que a gente teve que criar uma demanda, para criar um produto para isso, mais ter. Então, hoje nós temos uma empresa dentro da nossa empresa, que é o Novo Aluguel, para fazer isso. Então a gente precisa proporcionar uma experiência mesmo que esse cara não vai viver. É mais ou menos quando fala do Cube até o final, o Cube até o final não, desculpa, voltando, né? Que nós precisamos gerenciar experiência para os clientes, mesmo que eles não vão viver a experiência. Por exemplo, o cliente quer lá no contrato que conste que ele tem anuência gratuita para vender daqui a 1 ano, mas esse cara não vai vender daqui a 1 ano, mas ele quer ter a segurança que ele tenha. Então a gente entrega várias coisas que vão proporcionar uma experiência que provavelmente ele não vai viver. Então o que mudou é isso. As pessoas hoje elas, principalmente eu acho que a pandemia, ela acelerou 15 anos da nossa vida, em todos os sentidos. Por exemplo, há 15 anos atrás não existia venda de carro premium pelo Instagram. Eu comprei um carro de R$700 mil esses dias, lá de Belo Horizonte, sem ver o carro. O cara me fez um vídeo lá, me fez um laudo cautelar. Eu transferi. Foi o maior Pix que eu fiz na minha vida até hoje. Transferi o dinheiro à vista pro cara e esperei o carro chegar. Chegou na porta de casa. Há 15 anos atrás, falou assim, cara, tu vai comprar um carro de 100 mil. Lá de Belo Horizonte, você tem que transferir na conta do cara. Irmão, você não ia fazer isso, possível. Você tinha que viajar, conhecer o carro. Exato, então a tecnologia e o avanço que veio através da pandemia te proporcionou isso. Só que aí você tem que entender quais são os anseios que vai ser o gatilho para fazer esse cara comprar. E aí a gente entende que eu vender um carro pro meu pai que tem 82 anos de idade é uma coisa. Agora eu vender um carro pro moleque de 19 que tá ganhando dinheiro no YouTube é completamente diferente. Entendeu? Então, qual que vai ser a experiência que eu vou proporcionar para esse moleque de 19 e qual que vai ser o benefício que eu vou entregar para o meu pai de 82? São coisas diferentes. Então, quando a gente entende que o comportamento de compra ele mudou
e que você consegue visualizar que cada cliente tem uma necessidade, cada cliente, o coração bate por um motivo diferente, você tem um sucesso muito maior de vender. E aí você consegue sair dessa briga de toda a concorrência, porque você está preocupado na experiência e não no ser objeto. Uhum. Ó, é uma visão bem atualizada, bem moderna, cara. O cliente, ele de fato mudou, né? Mudou. Muito. E vai mudar mais. Vai Eu mudar acho. mais. Não para, né, Negui? Não para. Não para nunca, né? Bom, e falando nisso, né, que não para nunca essa mudança, o corretor de imóveis, ele também tem que estar muito, muito ligado nessa mudança, né? O que está acontecendo. E aí eu te pergunto, você que trabalha com pessoas, cara, o que você acredita? Quais características elas são perceptíveis na hora de contratar um profissional para integrar a imobiliária? Que você fica atento. Assim, ó, pra mim, ponto-chave de uma Uhum. contratação, o cara Uhum. tem que ter ambição. Ambição. Esse cara tem que ser ambicioso, esse cara tem que ter sede, ele tem que ter aquele fogo que acende dentro dele. Ele fala assim, cara, eu tô entrando aqui pra mudar de vida, Você busca eu essa quero energia. comprar um carro novo, eu quero viajar pra Europa, eu quero dar uma condição melhor pra minha família, eu tô aqui pra mudar de vida. E aí isso acende o meu coração junto com o corretor. Agora, quando o cara entra apático, pra mim tanto faz, então eu Tudo tá falo, bom. cara, esse cara, a gente fala que é da turma dos improváveis, você não sabe o que vai acontecer com ele. Talvez ele ascenda junto com a turma, porque eu falo que o ecossistema ele sempre vence. Uhum. Então ele vai entrar no ecossistema muito forte, pessoas que têm o sangue do corretor correndo na veia. Então automaticamente esse cara vê um vendendo, vê outro vendendo, vê outro vendendo, vê um mudando de vida, vê um cara que entrou no mercado imobiliário aqui com a gente que vendia sapato e agora tá andando de jet ski, tá tendo sua vida transformada, então o ambiente vai moldar esse O cara. ambiente, você acredita que pode mudar? 100% o ambiente, ele é a chave de qualquer coisa no mundo. Se você, eu sempre brinco que eu falo que você nunca vai querer ter uma Porsche até você andar com 5 caras que tem uma Porsche. Você nunca vai querer fazer triatlon até você andar com 5 caras que fazem o triatlon. Ou seja, o ambiente ele vai te potencializar ou ele te vai fazer você retroceder. Se você andar com 5 caras que fumam, a tendência é que você comece a fumar. Sim. Se você anda com 5 pessoas que cuidam da saúde, automaticamente você vai começar a se incomodar. Você fala, cara, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso fazer isso. Se você anda com 5 pessoas que acredita em Deus, você vai falar assim, cara, a vida desses caras está sendo transformada e eu acho que Deus, ele realmente está mudando a vida dessas pessoas. Então, escolher o ambiente que você vive, cara, isso é, assim, a regra número 1. Se você andar ao lado de 4 pangaré, tu vai ser o 5º pangaré. Se você andar do lado de 4 pessoas bem-sucedidas, irmão, tu vai ser a 5ª pessoa bem-sucedida. É energia, cara. Energia, não adianta. Se você entra numa empresa que está vendendo, que está produzindo, de pessoas alegres, felizes, meu irmão, não tem como, tu vai vender, você vai entrar no flow, vai acontecer. Agora você é um cara muito bom e entra numa empresa que ninguém vende, cara, a tua chance de vender, ela vai assim, ó, cair drasticamente. Então, a ambiência, ela muda jogo. E da característica do corretor, o corretor ele tem que ser ambicioso. Ele tem que saber. Porque a gente tem nas nossas imobiliárias, em todas as lojas, o quadro do TPQL, que é ter por quem lutar. Então tem o quadro das nossas famílias. A gente deixa bem sempre no lugar onde que as pessoas passam para ir no banheiro, para você lembrar por quem que você está lutando. Porque para você lembrar quem está esperando você em casa. Então o ter por quem lutar já é um indicador de esse cara olhar e falar assim, putz, eu preciso vender, eu preciso mudar a vida dessas pessoas que estão aqui no quadro, que estão esperando em casa. Então, além do fato de nós sermos uma imobiliária cristã, nós temos lá todas as famílias lá para o cara lembrar todo dia por que ele está ali. Porque é muito fácil você lutar por você. Agora, quando você tem outras pessoas em casa esperando pela sua vitória, aí o jogo muda. E tá o nome das pessoas, dos familiares? Não, tem a foto lá, o quadrinho, tem a foto ainda. lá, você e a tua esposa. Legal. Você, teus filhos e os cachorros. Legal. Então, nós temos isso aí que é o ter por quem lutar. E a ambição, cara, ela precisa ser intrínseca na sua vida. Um cara sem ambição é uma alface, cara. Você acorda todo dia sem um objetivo, você acorda sem motivação, sem vontade. Se você vendeu, você vendeu. Se você não vendeu, tá tudo bem. E aí a vida ela vai passando.
e o filme da sua vida é aquele filme de drama, sabe o filme de drama? Que nada acontece, e aí você fica assistindo e acaba o filme e você fala assim, caramba, velho, fiquei 2 horas assistindo o filme e não aconteceu nada. Aham. Então, ter ambição, cara, ela é importante, isso aí. E aí entra um outro fator, entender o que é a ambição desse cara. O que acende no coração dele? É a família? É o dinheiro? Porque eu já trabalhei com corretores muito bons, mas assim, cara, se não tiver dinheiro na mesa, assim, esquece. E assim, é um amor pelo dinheiro. Uhum. Família, bem casado, mas assim, o dinheiro acima de tudo. E um dos motivos que esse cara se perdeu no meio do caminho, esses, né? Não, é por causa do dinheiro. O cara fala assim, não, pera aí, eu tô deixando R$ 2.000 de tráfego no gestor de tráfego pago. Não, cara, esse dinheiro... Então, o motivador dos 2.000 num cara que tava ganhando 50 mil pesava pra ele. Olha a cabeça do cara. Mas, meu irmão, esse cara você tá pagando 2, ele tá te gerando esses 50 mil. Então, é muito importante entender o que acende dentro do coração de cada corretor. Mas, pra mim, a ambição, eu não vou entrar na questão de valores, que pra mim isso daí é a base. O cara que não tem caráter, não tem responsabilidade, não tem respeito, ele já tá fora. Isso aí já é o pré-requisito. Com certeza. Eu falo que é o pré-requisito básico. Mas de característica, o cara que tem ambição, ninguém segura um cara que é ambicioso, cara. O cara que ele pode até demorar. E eu vejo que muitas vezes o corretor que tem ambição ganha do cara mais preparado, que não tem. Olha só. Porque ele tenta, e tanto que ele tenta, ele acerta uma hora. E aquele acerto motiva esse cara para ir pro próximo nível, aí ele se motiva a se capacitar, a entender do mercado, a virar um cara mais intelectual, um cara mais charmoso, um cara mais benquisto pelas pessoas. Então, a ambição, cara, ela ganha jogo, assim, sem sombra de dúvidas. É o principal tempero, então. É o principal tempero, cara. É o principal tempero. Legal, cara. E aí eu te pergunto agora, num próximo nível, o que separa um atendimento cordial de um atendimento que fecha contrato? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu falo que um atendimento, uma venda, ela nunca acontece por um único motivo, mas sem sombra de dúvida, assim, se eu pudesse dar a principal característica que difere um atendimento de sucesso e um de não sucesso chama conhecimento. É muito doido que eu vou falar aqui, tá? Mas Manda lá. eu palestro já palestrei em vários lugares do Brasil e tem alguns grupos de mentorias que eu mentoro hoje. Hoje eu mentoro donos de imobiliárias e mentoro corretores. Então eu tenho uma mentoria que é para o cara começar a sua empresa do zero até o faturamento do 1 milhão. Então desde os processos, contratação, treinamento, tudo eu entrego para esse cara. É uma mentoria. E a outra mentoria eu dou para os corretores em grupo. São 4 encontros no mês, de 1 hora e meia. Eu estruturo também a carreira do corretor do zero até o faturamento, até os 50 mil de faturamento. Que legal. Eu ensino ele passo a passo. E aí eu consigo perceber isso que eu falar que é muito doido, que incrivelmente eu vejo corretores aqui da praia, vejo corretores lá da cidade de Guarapuava, que seja de outras cidades. O cara tá vendendo um apartamento na planta e ele nunca foi lá no lugar da obra. Ele nunca foi, mas ele tá falando que é o melhor empreendimento, é a melhor localização, é a melhor não sei o que, mas ele nem foi lá. Se o cara fala assim, eu fecho com você, só tem uma pergunta para fazer. Qual que é a escola mais próxima desse empreendimento? O cara não sabe. Eu tenho 10 milhões de reais para comprar com você que só me responde uma pergunta. Tem algum posto de saúde próximo? O cara não sabe. Caraca. Se o cara fala assim, o que tem atrás desse prédio? Por exemplo, eu lá na época que eu fazia venda de pronto, isso há 8 anos atrás, eu já perdi venda por chegar... Tudo a vida ensina, né? De mostrar uma puta casa pra um cara, uma casa de 2 milhões e pouco, num bairro muito legal. Aí ele falou, cara, gostei muito, essa casa dos meus sonhos, beleza. Ele falou, vamos dar uma volta comigo na quadra? Sim. E na lateral tinha um boteco, mas quebradeira, assim, de última instância. E eu perdi o negócio por causa daquilo ali. E aí eu entendi que existem muitas outras coisas que vão te dizer se você vai ter uma venda de sucesso ou não. Então, o conhecimento. E eu falo que hoje a gente vive um mercado muito mais competitivo do que a gente vivia antes.
Ou seja, antes o cara precisava se preocupar da planta, ou do imóvel, ou do prédio. Agora o cara tem que entender de economia, o cara tem que ter um conhecimento de política, o cara tem que entender de pessoas, assim, genuinamente. Praticamente, né? Então, o que vai fazer a diferença? Eu falo isso hoje dentro das minhas empresas. O que vai diferenciar você é o tanto de conhecimento que você tem sobre o seu domínio. Porque nós somos aquilo que sabemos. Sim. Ou seja, você vai se diferenciar de toda a quantia de corretores que tem no Brasil, no mundo, com conhecimento. Como que por que você pega hoje uma pessoa que tem... O mercado imobiliário é muito legal por causa disso. Você pega um corretor hoje que está há 10 anos no mercado imobiliário, remando, está sempre naqueles altos e baixos. Aí entra um moleque, em 6 meses ele está ganhando 10 vezes mais que esse cara tem. O que diferencia? O que diferencia um cara do outro? Pô, como assim o cara tá 10 anos? Tá, mas esse cara, ele tem 10 anos de conhecimento, esse cara tem 10 anos de vivência do mercado imobiliário, ele tem 10 anos de empurrar o mercado imobiliário com a barriga. Porque tem caras que hoje... Cara, você falou uma coisa que é polêmica aí. Tem muita gente falando que tem muito tempo de experiência, mas muito tempo de experiência empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga, cara. Parou no tempo. Putz, Parou no tempo. muito verdade. O que trouxe esse cara para o mercado imobiliário não é o suficiente para manter ele no mercado imobiliário. Então, eu sempre falo dentro das empresas, cara, sejam pessoas intelectuais, sejam pessoas que entendem do mercado, sejam pessoas que entendem fora do mercado, que quando você senta hoje com um cara que tem um investimento em ações, no mercado financeiro, você tem a capacidade mínima de pelo menos discutir e falar assim, cara, teu investimento é muito bom, mas rentabilizar 0,9 por mês, você pagando imposto sobre o que você está fazendo, vale mais a pena você investir aqui. Opa, peraí, imposto sobre o que está fazendo? Não, então peraí, esse cara sabe o que ele está falando. Então, o conhecimento vai te levar para o próximo nível. Eu gosto muito de falar que hoje o dinheiro, ele te permite sentar em praticamente todas as rodas do mundo, mas o que vai fazer você ficar é teu conhecimento. O que vai fazer você permanecer na roda de outras pessoas é o que você entende, aquilo que você tem para entregar. E sem conhecimento, hoje você é só mais um no mercado. Porque existe uma falsa... em verdade, que ser corretor de imóveis é fácil. Eu falo, meu irmão, ser corretor de imóveis é muito difícil. Só que a linha tênue do difícil pro ganhar dinheiro ela é muito pequena, ela é muito baixa. É muito doido isso, é muito difícil. Só que para você ser acima da maioria dos seus corretores é muito pouco. É muito pouco, né? O cara que eu sempre brinco A massa assim, tá muito baixa. a massa tá muito baixa. Fala assim, o corretor de imóveis está me escutando. Acredite ou não que eu vou te falar. Se você é um cara... Fala pra essa câmera aqui, ó. Corretor de imóveis tá me assistindo hoje. Se você é um cara que você lê um livro por ano, você já tá acima de 50% dos corretores de imóveis. Se você é um corretor que faz uma mentoria por ano, você estuda, você coloca em prática o que você estuda, você já está entre os 30%. Agora, se você é um cara que se dedica, é um cara ambicioso, é um cara que treina, é um cara que ajuda as pessoas a estar junto com você, é um cara que entende do mercado financeiro, cenário político, um cara que viveu, um cara de vivência, você pode ter certeza. Só de falar isso eu sei que estou falando com um corretor rico. Então, a linha do ser muito bom, vou ser mais claro com você, nunca foi tão fácil ser bom no mercado imobiliário que nem é hoje. Porque as pessoas estão fazendo a mesma coisa, falando as mesmas coisas, treinando as mesmas coisas e o mundo está passando. Então, quando você identifica isso, fala, não, peraí, cara, se eu ler um livro a cada 2, 3 meses sobre técnica de venda, se eu fizer uma mentoria, fizer um treinamento, se eu tiver um posicionamento no meu Instagram diferente, eu vou ter mais chance e vou conseguir me diferenciar de toda a massa. Então as pessoas precisam entender isso. Ser corretor de imóveis não é fácil, mas também não é difícil. Se você pagar o preço, você vai ganhar muito dinheiro. E o que é mais incrível, que as pessoas não raciocinam, que o corretor de imóveis hoje ele ganha mais que um juiz, mais que um médico, mais que qualquer outra profissão, sendo que você não precisa do ensino superior, você não precisa de um curso de anos fazendo, você faz um TTI e você entra no mercado imobiliário e amanhã você tem a oportunidade de ganhar 100 mil reais. Então, toma consciência
da importância do papel do corretor de imóveis, da importância que você tem na vida de uma pessoa que talvez você está vendendo para um cara que juntou dinheiro a vida inteira e está acreditando naquele sonho na sua mão. E aí, quando as pessoas entendem que o corretor de imóveis ele tem vários pontos, entender de pessoas, entender de liderança, entender de gestão de tempo, posicionamento, branding, comunicação, tudo isso precisa ser corretor, precisa. E aí, quando você encontra um cara que tem todas as características, eu sei que estou falando com um cara que tem muito dinheiro. Ah, que legal. Bom, e para o corretor que tem essas características, né? E ele quer entrar no mercado agora, imobiliário. Um corretor não, eu digo um ascendente a corretor, né? Ele quer se tornar um corretor de imóveis. Ele enxerga que tem essas características. Quanto tempo você acredita que ele precisa para se formar no entendimento do que é um corretor? Um corretor que vai entender a responsabilidade de ele servir um cliente no final, fechar um contrato para alguém, entregar no imóvel que seja o objetivo do cliente, mas qual é o tempo que você acredita que esse corretor tem de formação até se transformar num corretor legal de resultado? Hoje, a minha empresa, Novo Imobiliário, ela proporciona que um corretor, que não é corretor no caso, venha de outro mercado e às vezes venda no mesmo dia. Legal. Por quê? Como assim? Como assim, Guilherme? Que mesmo dia? No mesmo dia. Uau. O que eu entendi lá atrás? Que eu não preciso treinar esse cara e fazer com que ele fique bom para depois ele vender. Então eu entendi que existia uma metodologia, um processo que a gente desenhou. Então hoje dentro do Novo Imobiliário eu consigo proporcionar que um cara que venda sapato entre na minha imobiliária e 2 dias ou no mesmo dia venda através de uma metodologia, através de um processo que nós desenhamos e nós conseguimos fazer com que um cara que nunca vendeu use de instrumento o nosso closer, use de instrumento o nosso gestor, e através desse cara a gente consiga realizar a venda dele. Então é muito importante entender que a velocidade de venda ela pode acontecer no mesmo dia. Por exemplo, um dos meus sócios, hoje, eu tenho vários sócios, né? É eu e o Martins, e a gente abriu outras sociedades dentro da empresa. Legal. E um dos meus sócios, que é o Igor, eu lembro que no dia que ele entrou, ele vendeu. No dia que ele entrou, no mesmo dia. Ele entrou de manhã, aplicou o nosso processo, aplicou a nossa metodologia e de tarde ele fez a primeira venda. Então, como que eu faço esse cara fazer? Através de uma metodologia, através de um estudo, através de dados, através de um processo muito bem desenhado. Então, hoje, dentro da minha empresa, eu consigo proporcionar isso e é por isso que a gente tem tanto volume. Normalmente, a cada 10 corretores hoje que andam na minha empresa que não são do ramo imobiliário, 8 vendem no primeiro mês. Isso é fato, isso são dados que a gente tem na empresa, através de uma metodologia muito bem desenhada. Mas quando a gente fala de entender, ser um perito naquilo que está fazendo, uma referência, ser uma autoridade no mercado imobiliário, eu vou te falar se o cara for um cara muito dedicado, mas muito dedicado mesmo, que entenda que ele precisa estudar mesmo, ele precisa entender de pessoas, eu falo que 1 ano esse cara, ele já está na nota 8, assim, como corretor. Caramba. 1 ano. Mas esse cara tem que ser diferenciado. É mais ou menos você perguntar assim, por exemplo, Guilherme, eu vou fazer vestibular para medicina. Quanto tempo que você acha que eu vou demorar? Ia parar com medicina, cara. E aí eu vou te falar, cara, depende quantas horas você vai estudar. Quem que vai ser seu professor? Você vai estudar em casa ou você vai fazer cursinho no melhor cursinho do Brasil? Sim. Então são várias tangentes que abrem isso. Então um corretor hoje dentro da minha empresa, dentro do Novo Imobiliário, em 1 ano torna esse cara assim um perito naquilo que está fazendo. Um cara monstro, um cara que entende, que entrega algo diferente do mercado. Sim. Só que para que isso aconteça, eu preciso que haja uma entrega muito grande de energia desse cara. Então eu preciso entender que existem pessoas e pessoas na empresa. Eu falo isso para vários donos de imobiliária. Falo, meu irmão, não é todo mundo que quer ser grande, não é todo mundo que quer ser líder, não é todo mundo que quer empreender. Tem pessoas que só querem ganhar o seu dinheiro e viver ali a vida deles. Então, depende muito de cada pessoa, mas se a gente pegar esse cara nesse perfil, que seria o perfil ideal, eu vou dar um exemplo de velocidade de venda e vou te dar um outro exemplo sobre entendimento. Tem um corretor nosso que entrou agora, eu conheci ele, nós temos uma unidade nos Estados Unidos, lá em Orlando. E aí eu conheci ele, que ele é sócio do Nésio, que é sócio do Marçal, né? E ele é sócio em uma operação do Nésio lá com locação de carro, enfim. E aí a gente se conheceu lá, acabamos virando amigo, enfim, e aí eu vim pro Brasil.
Aí passou 2 semanas, ele me ligou e falou, Guilherme, tô indo pro Brasil e tal, vamos se ver e tal, tô indo pra Curitiba, parará, beleza. Aí ele veio e nós fomos pra São Paulo no Método IP, nós fomos juntos. E na conversa ele falou, cara, eu vou ter que ficar 6 meses no Brasil porque venceu todos os meus vistos lá, não sei o quê. Eu falei, cara, vem trabalhar comigo. Ele falou, mas será? Eu falei, irmão, se você vier com a tua bagagem, você vai vender na mesma semana. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele entrou na primeira semana de abril e no mês de abril ele foi campeão de venda da unidade. Nossa, que legal. Olha aí. Você tá entendendo? Pô. Porque existe uma metodologia muito bem desenhada e ele é o perfil ideal do cara que você tá falando, que tem todas as características para ele ser um corretor de sucesso. Então, esse cara é a mesma coisa que fala assim, eu vou colocar o Neymar chutar um pênalti sem goleiro. Vai fazer gol ou não? É óbvio que vai fazer gol. Eu te pergunto dessas características porque muita gente assiste o nosso programa aqui, cara, e comenta assim, poxa, eu tô vendo esse mercado, eu quero tornar corretor, e eu já pergunto pra você quais são as características e o tempo, porque, cara, é fácil, não perca nem tempo da sua vida, né? Eu digo isso pro ascendente a corretor. Você precisa ter foco e saber se você tem habilidade. Mas né? tem um ponto muito mais importante que esse. lá. Não adianta você ser muito bom, Ah. você ter habilidades, ter uma skill muito forte e você entrar numa imobiliária ruim. Vou melhorar essa frase para não puxar Tá. a sardinha pro novo imobiliário, Tá bom. tá? Não adianta você ter um baita skill, você ser um vendedor nato, você entender de pessoas, você ter uma inteligência diferente das pessoas, você ser um cara que viajou o mundo e entrar numa empresa fraca. Não adianta, porque o que faz hoje o que o meu corretor entre, igual esse corretor entrou e seja campeão de venda no primeiro mês, sendo que nunca vendeu imóveis, é a metodologia, é uma marca forte, é um ecossistema forte, é uma rede de ensino. No teu próprio. Exatamente. Toda essa estrutura de ensino que você tem, que ele trilha o caminho da Netflix. Como é que é o nome do G2 Academy. G2 Academy? Cara, isso aí é sensacional. Vocês já pensaram, já quebraram a cabeça com o que dá certo? Simplesmente ele entra, absorve o conteúdo, sai pronto, né? Formado. E o mais interessante quando a gente fala da G2 Academy, da nossa plataforma, é que lá dentro os mentores estão abrindo atendimento e falando assim, tá vendo? O cliente falou isso, agora você fala isso. O cliente respondeu isso, provavelmente por causa disso. Então, se você fizer isso aqui, você vai chegar no final aqui e vai conseguir vender. Então, esse cara pode assistir 10 horas a mesma aula e se ele ainda tiver dúvida, ele vai chegar pro closer, pro gestor e falar assim, cara, não ficou claro lá como posso fazer. Então, por isso, quando a gente olha de fora e fala assim, o novo imobiliário, os caras venderam no mês 130 e poucos milhões. Por quê? Cara, porque a gente investe muito em educação, a gente investe muito em treinamento. Hoje eu posso falar com toda a certeza do mundo que o novo imobiliário é a única imobiliária no Brasil que literalmente, realmente forma um corretor de imóveis. Com educação, com ensino, com treinamento, com mentorias. O próprio Gui Martins, hoje o Gui Martins, que é meu sócio, ele é um dos maiores palestrantes do mercado imobiliário brasileiro e vou falar mais. Nós fizemos até um acordo, Gui, eu vou te denunciar aqui. Nós apertamos as mãos lá nos Estados Unidos que ele falou que até final desse ano ele vai se tornar o maior palestrante do Brasil. Caramba. E vai, cara, porque ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom, cara. Então, olha só que massa, cara. O corretor que tá vindo de fora, que se ele fosse assistir, agora ele tava em Recife, agora ele tá indo para Miami palestrar. Você vai pagar, sei lá, um curso lá que o Gui vende no Hotmart, R$5.000, vamos dizer. Cara, você vai ter de graça dentro da empresa. Você vai ter mentoria comigo a hora que você quiser. Sim. Por exemplo, muito corretor chega e fala para mim, a gente fala muito do servir. Que fala, cara, você quer ter uma porta aberta? Serve, cara. Serve. Você quer ter contato? Serve. Você quer abrir novos negócios? Serve, porque muitas vezes você não tem dinheiro para sentar na mesa, mas se você servir, você vai ter uma porta aberta. Então, constantemente, como esse ato de servir, ele é muito real dentro da empresa, eu tenho um corretor que chega e fala para mim assim, Gui, Mortari, eu queria poder te servir de alguma maneira. O que eu poderia fazer por você para a gente ter um tempo de qualidade junto? A primeira resposta que eu dou brincando é, cara, faz algum esporte que eu gosto de fazer. Porque eu corro, porque eu treino, eu nado, eu tô me preparando para o Ironman agora. Caramba. Então, você quer ter tempo de qualidade comigo? Vem junto comigo. Mas, me chama para almoçar. Me chama para almoçar, a gente tem um tempo de qualidade ali. Então, quanto vale hoje eu sentar com um corretor e fala assim, cara, pode me perguntar o que você quiser, eu tô aqui, a gente vai ter 1 hora de almoço, tempo de qualidade, cara, me pergunta o que você quiser e eu vou te responder, vou te dar direção. Então, além de toda a estrutura
da imobiliária que nós temos, a gente senta na mesa com o nosso time, a gente senta na mesa com os nossos colaboradores, com os nossos corretores, nós somos extremamente acessíveis. Até eu quero pegar um gancho aqui de falar e vou falar para essa câmera assim, ó, Manda lá. pelo amor de Deus, os gestores de palco, mentores de palco, donos de empresa de palco, parem de falar para os donos das empresas sair da operação. Vocês estão quebrando empresas no Brasil. Todo dono de empresa, ele precisa estar dentro da operação. Você vai delegar funções para outras pessoas. Mas é muito bonito falar, você tem que sair da operação, você tem que colocar outras pessoas. Hoje a nossa empresa está desse tamanho. Se pegar a empresa do Flávio Augusto, pegar todos os grandes, João Adib, o cara visita a farmácia todos os dias. Por quê? Cara, é uma maior balela do mundo falar que o dono da empresa tem que sair da operação. Então a gente tá literalmente no chão de fábrica todo dia. Eu tô com meus sócios, tô com meus gestores, eu tô com o meu time, eu tô com o meu ADM, eu tô com o meu financeiro. Eu não estou tocando a operação, mas eu tô em cima de tudo que está acontecendo. Então, um dos grandes motivos de hoje a gente estar aqui batendo esse papo de falar que hoje uma empresa é a terceira maior do Brasil é porque, além de tudo, a gente vive o processo junto com a empresa. Uhum. A gente pega na mão do corretor, a gente faz... Ontem eu estava atendendo com um corretor. Tava ali pegando. Então, precisava fazer? Não, mas é o que está dando certo. Cara, você falou uma coisa que é muito, muito forte, né? Porque quando você fala em processo, em escala, você imagina que você vai terceirizando para o time, para a equipe fazer tudo sozinha, né? Isso volta lá no início da nossa conversa, né? Quando a importância, né? A importância do dono, do gestor, e continuar se aprimorando nos processos, né? Continuar estudando e estar participando da criação, porque quem acredita que o processo tá feito, eu acho que já começou a morrer naquele momento, né? Quando ele abandonou a participação, né? Naquele momento que começa a morrer, né, cara? É bem interessante você estar falando, porque a aviação me ensina muitas coisas, né? Então, a aviação hoje, como que funciona? Eu chego no meu hangar lá e eu não entro dentro do avião, dou a partida e vou pro destino. Uhum. Eu entro no hangar, eu faço todo um checklist, eu tenho um briefing de itens que eu checo externamente, depois internamente, Legal. depois eu aciono o avião, eu faço todo o checklist. Quando eu volto e guardo meu avião no hangar, vamos dizer que eu voltei às 11 horas da manhã, e aí eu volto às 5 horas da tarde para voar no mesmo dia. Eu vou fazer todo o processo. Vou fazer o cheque externo, fazer o cheque interno, fazer o cheque de instrumento. E por que eu tô falando isso? Porque eu trago isso para dentro das minhas empresas. Então, tudo é baseado em cima de um briefing, de vários itens a ser seguido. Só que esse meu checklist muda a cada 6 meses. Olha. Porque se eu não mudar esse meu há 6 meses dentro da minha empresa quebra. Então, qual que é o meu maior desafio hoje? Eu acordo e durmo todos os dias pensando, qual é o próximo passo? O que a gente vai fazer para evoluir a empresa? O que a gente vai fazer para que a empresa faturou 100 milhões esse mês, fature 130 esse mês? Por exemplo, a meta desse ano é bater 2 bi. É muito difícil, mas ela está ali dentro de um processo cronológico para acontecer. Então, se a gente não tem processos bem definidos, que nós falamos antes, validados em cima de experiência e teu conhecimento, nada vai para frente. Sim, sim. Bom, todo esse processo, essa conversa, esse desenvolvimento, esse teu conhecimento, eu queria entender, lá no seu passado você arranhou alguma coisa ali nos 16 anos e tal, mas assim, ó, dessa época que iniciou essa mudança, essa revolução pessoal, que te trouxe até aqui, tá? Qual foi o momento mais adverso que você passou, que pode ter gerado até um trauma, que foi aí que construiu todo esse resultado até aqui? Legal. Eu acho que o maior ensinamento da minha vida foi, que eu levo para minha vida empresarial, é não entrar em nada daquilo que eu não domino. Por que eu tô falando isso? Em 2020, a pandemia foi 2019? 2019. O mercado imobiliário me proporcionou empreender para vários segmentos. Então eu tive vários outros negócios. Estruturava do zero e vendia. Estruturava, vendia, estruturava e ficava um tempo. E em 2019 eu abri uma casa de carne em Cascavel, uma casa de carne nobres, era Malbec Prime, uma loja maravilhosa, Prime. Isso era eu me sentia muito realizado, porque eu saía da minha empresa, a gente tinha vinho, tinha cerveja argentina, então era mais começou como um hobby, assim, entre os sócios, mais 2 amigos. Sim. Só que eu acho que a gente começou tão sem intencionalidade que as coisas deram muito certo. E a gente começou a vender, ganhar dinheiro, enfim,
começou a ter um lucro muito grande. E aí, encurtando a história, em um determinado período, um ano depois ali, um dos nossos principais fornecedores de carne, ele sofreu um acidente e ele tá vegetando até hoje. Caramba. E não tinha sucessor na empresa. E era um frigorífico de médio porte. E a gente teve a ideia brilhante de comprar aquele frigorífico. E eu não entendia nada, literalmente, não entendia nada de frigorífico. Não entendia muito menos de carne, eu entendia de comer. Peitaço, hein, cara? E aí você imagina a estrutura que move um frigorífico, o custo para fazer isso. Tanto que a gente parcelou lá em 20 anos, enfim. E o custo para abrir aquilo lá, para abrir e ligar a luz, era gigantesco. Acho que era 200 mil por mês. Nossa. E aí toda semana nós tínhamos que comprar as carcaças de carne para trazer, para bater lá, enfim. Uhum. Cada carreta era 70, 80 mil, enfim. Então era um montante de dinheiro muito grande. E nós compramos, e aí, como estava tudo no verde, a loja de carne faturando muito, até a gente condicionou as parcelas pelo faturamento da loja. Uhum. Aí nós pegamos um crédito rotativo gigantesco no banco para colocar no frigorífico. E aí, 3 meses depois, veio a pandemia. E aí tu imagina o que aconteceu. A gente não... 90% da carne que a gente vendia não era para nossa loja, que ali era picanha, era carne nobre. Sim. 90% era o que? Era o miúdo, era o que vendia para o mercado, era o que vendia para a lanchonete fazer hambúrguer. Travou tudo. Travou tudo. Só que você ficar no vermelho, numa empresa que movimenta um valor gigantesco por mês, é uma coisa. Quando você fica no vermelho numa loja que movimenta 1.000 por mês, 2.000 reais, beleza, vai, se vira, ajusta, tira dinheiro do banco e tal. E aí o que aconteceu? Passou o primeiro mês pandemia no vermelho, segundo mês no vermelho, terceiro, assim, a conta já estava explodindo. Nossa, cara. Valor imensurável. E aí eu sentei com meus sócios e falei, ou nós vamos vender, tanto quando nós fomos comprar, nós éramos uma formiguinha perto de todas as outras querendo comprar esse frigorífico, porque era o único que tinha o selo CISB no Paraná, que era o selo que você podia vender, mandar para o Brasil inteiro. Uhum. Então muita gente buscou comprar, mas como nós éramos muito próximos do dono, a gente acabou conseguindo a concessão para comprar. Uhum. E aí eu falei, ou nós vamos vender e vamos tomar um prejuízo gigantesco, mas nós vamos dar conta, ou vai ser irreversível, nós vamos quebrar e tudo que a gente construiu até hoje acabou nossa vida, nós vamos ter que começar tudo zero. Putz. E aí a gente abriu para venda para um dos frigoríficos que queria comprar, os caras sabiam, né? Falou, cara, vamos matar esses caras agora, né? Eles estão vendendo porque eles não estão aguentando o trampo. Uhum. Resumo da história. Eu fiquei com uma conta mais gigantesca, cara, não tenho vergonha de falar isso, durante 5 anos. Eu pagava um boleto desse tamanho, assim, todo mês. E aquilo me frustrou muito na época, só que eu falo que tudo que acontece na nossa vida tem que servir de exemplo. Né? Uhum. E eu prometi que eu jamais ia empreender naquilo que eu não dominasse, porque aquilo ali eu sentia. Sabe quando você tem azia, mas você não vomita? Eu senti azia de quebrar. Eu senti minha vida prosperando, empresa construtora, eu tinha construtora, empreiteira, enfim. E aquilo ali quase arruinou minha vida por ignorância minha. E eu falo que a ignorância mata as pessoas em todos os sentidos, empresarialmente falando, em relacionamento, tudo, porque a ignorância é uma culpa nossa. Aquilo é o conhecimento que a gente não detém. Uhum. Então, aquilo ali foi a maior escola da minha vida, porque eu já tinha empreendido em outras coisas, graças a Deus deram certo. Só que eu entrei talvez no maior negócio da minha vida, falando financeiramente, e deu errado. Poderia ter dado certo? Se não tivesse vindo a pandemia? Se não tivesse? Eu não sei. Talvez, mesmo se não tivesse vindo a pandemia, talvez eu não ia ter maturidade para tocar uma operação daquele tamanho. Uhum. Então, se eu posso dizer hoje, nesse dia, para quem está nos assistindo, faça aquilo que você tem domínio. E a não ser que você entre numa sociedade com um cara que seja referência naquilo que ele faz, que ele já tem resultado, já tem histórico, sabe? Não como eu acho que dá para fazer porque eu vi alguém fazendo. É mais ou menos o cara ser professor de natação e nunca entrar na água. Não, eu sei que você entra ali, você bate aqui, você nada crawl aqui, vai. Então o maior ensinamento da minha vida, sem sombra de dúvidas, foi esse. Foi um grande aprendizado. Olha só. E eu falo que eu nunca quero ser aquele velhinho que vai falar assim pros netos, o teu avô quebrou 10 vezes na vida. Eu falo, Deus do livre, cara, pelo amor de Deus, não quero isso na minha vida nunca. E o que você diria, Guilherme? O que se diria pro Guilherme do passado?
olhando para a sua vida hoje, né? Vasto aprendizado, vasto entendimento. O que você diria pro Guilherme lá no passado quando começou tudo isso? Essa conversa ia ser de quanto tempo? Cara, o tempo que você quiser. Depende de quanto tempo que você tá com o meu Guilherme, né? Aham. 5 minutos você teria com ele. Eu ia falar pra ele ser intencional em tudo aquilo que ele faça. Intencional. Se eu tivesse essa mentalidade de ser intencional, eu falo que hoje eu sou muito grato e realizado por onde que eu tô com meus 33 anos. Assim, eu falo que se eu levasse a minha vida pro resto da minha vida como eu levo hoje, tá maravilhoso. Eu sou um cara ambicioso, mas não ganancioso. Hoje o meu propósito é fazer com que outras pessoas ganhem dinheiro através do meu trabalho. Uhum. Então eu vivo um outro momento de vida. E eu até pegando o gancho antes de falar sobre o que falar pro Guilherme, o novo imobiliário hoje tomou essa proporção tão grande, nós nos tornamos referência no Brasil, somos a terceira maior do Brasil porque existe um propósito por trás, não é mais pela grana, é ver outras pessoas prosperando, outras pessoas mudando de vida. Hoje eu tenho novos sócios que há 2 anos atrás ele entrou quebrado financeiramente, emocionalmente, hoje o cara está vivendo uma vida extraordinária, vivendo extraordinário. Então esse é nosso alimento, esse é o nosso pulsar. E é por isso que hoje eu entendo claramente que a nossa empresa ela nunca vai parar de crescer. Primeiro porque nós somos sócios de Deus. O nosso maior sócio é Deus, é Jesus. Uhum. E o segundo motivo é porque existe um propósito muito grande. Mas enfim, eu falaria para ser intencional, porque quando você é intencional, genuíno intencional, os caras falam, então você quer dizer que você aproxima as pessoas por causa disso? Não, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ser intencional, por exemplo. Eu gosto de dar um exemplo bem recente na minha vida Bora de ser lá. intencional. Para ficar bem claro esse nosso bate-papo. Eu odiava correr, Uhum. gostava de correr. Mas eu comecei a ver que os caras que eu seguia estavam correndo. Sempre estavam correndo, pedalando, enfim. E aí, quando nós montamos a nossa operação nos Estados Unidos, em Orlando, quem fica lá é o Nésio, que é o sócio do Marçal. Uhum. E eu vi ele no Instagram correndo, mas eu achava que eu consumo muito pouco Instagram. Muito pouco mesmo. Então, quando eu via ele, o Zanon correndo, eu falava, esse deve ser aquele lancinho, né? Que o cara faz, grava ali. Sim. E aí, minha esposa já tinha começado a correr, e eu falei, eu vou começar a correr, porque o dia que eu estiver num hotel com esses caras, eu vou ter a oportunidade de correr com eles. Uhum. Então, preciso começar a correr. Uhum. E aí eu tinha corrido 2, 3 vezes 5 quilômetros, e eu fui para os Estados Unidos, e eu falei para minha esposa, eu vou correr com o Nésio e com o Marçal lá. Uhum. Não conhecia o Nésio e não conhecia o Marçal. Nunca tive contato com eles, mas Sim, a nossa empresa fica dentro da plataforma do Marçal. certo. Aí nós chegamos lá, enfim, daí na terça-feira eu fui correr cedo e eu fui pra plataforma com roupa de corrida. E eu cheguei, o primeiro cara que eu encontrei foi o Nésio. Aí o Nésio falou, pô, tu corre? Eu falei, cara, comecei a correr. Ele falou, então amanhã você vai correr comigo. Então passa lá em casa, nós vamos correr junto. Boa. E aí eu fui correr com o cara. Cheguei lá, eles estavam na semana de preparação pro Ultraman, a prova mais difícil do mundo. Caramba, não é fácil. Aí vi os caras com camisa do Ultraman, Ironman, falei, Nésio, quantos quilômetros nós vamos correr? Eu tinha corrido 5 quilômetros. Uhum. Ele falou, não, hoje não é corrida, hoje é um treino leve de 21 quilômetros, só pra soltar as pernas. Leve. Porque o Ultraman, absurdamente, são 82 quilômetros correndo. Nossa. São 360 quilômetros pedalando e 8 quilômetros nadando. Ixi, É surreal. absurdo. E aí, para pegar um gancho falando sobre ambiência que nós falamos, eu nunca tinha corrido mais que 5 km. Tinha corrido 2 vezes 5 km. Naquele dia eu corri 14 e pedalei 7. Por que eu corri 14? Porque eu tava junto com os caras certos. Porque eles estavam correndo e não tinha ninguém reclamando. Então eu só segui o flow. E o ambiente fez com que eu corresse 14 km. E quando eu tava cansado, eu subi numa bicicleta e pedalei mais 7. Então, voltando ao que a gente falou sobre a ambiência é isso. Você entra no flow, seja positivamente ou negativamente. Então, por que eu contei toda essa história aqui que eu fui? Intencional. Porque lá na corrida eu tive tempo de qualidade com o Nésio. Tanto é que eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu não levei vídeo. Imagina, eu ia levar um videomaker lá, primeiro encontro com o cara. E esse vídeo foi gravado pelo cameraman dele. E ele me passou, a gente acabou. Depois fomos jogar poker, depois ele me convidou para o aniversário do irmão dele. E a gente teve um tempo de qualidade de mesa. E o Nésio é um cara muito, muito bravo. Só que para eu ter tempo de qualidade com ele, eu tive que fazer o esporte que ele tava e eu corri. E quando eu tava correndo é muito doido. Que quando deu 7 km começou a me doer muito as pernas. E eu pensava assim, eu não posso desistir, eu não posso ser fraco. Eu não posso ser fraco, porque se eu demonstrar fraqueza, talvez eu não vou ser amigo desses caras. Sim.
Então eu fui intencional. Uhum. Então quando eu olho para trás hoje, eu vejo se eu tivesse essa cabeça de ser intencional, por exemplo, aonde que eu vou fazer grandes negócios? Por exemplo, vou jogar golfe. Eu comecei a jogar golfe ano passado. Isso foi muito legal que lá também nos Estados Unidos a gente estava jogando poker. E eu não sou um jogador de poker, mas eu sei como joga. Uhum. Você joga poker? Jogo, claro. Foi, sentei na mesa, os caras fizeram amizade com um monte de gente. Uhum. E aí, no meio da mesa, eles estavam falando que eu ia viajar no outro dia em seguida. E eles estavam combinando de jogar golfe. Falou, pô, Mortário, tu joga golfe? Falei, jogo. Uhum. Só que eu comecei a treinar golfe há 8 meses atrás, não porque eu amo golfe, porque eu sei que o golfe vai me abrir portas e eu vou ter. Você imagina assim, vou dar um exemplo. Quanto custa hoje uma mentoria com o Pablo Marçal? R$ 300.000. Eu sei disso, R$ 300.000. Agora eu posso estar num campo de golfe e ter 5 horas com o cara. Dentro de um campo de golfe. Exatamente. Tempo de qualidade, falando de negócio, falando de prosperidade, falando sobre mentalidade. Então, ser intencional é isso. E quando você tem essa visão, o game muda para você. Então, se eu pudesse voltar lá atrás, eu só ia falar pro Guilherme assim, cara, seja intencional. Se você quer se você quer ser o melhor piloto de avião, cara, anda com os caras que são pilotos de avião. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu posso ter conhecimento em alguma coisa para poder oferecer para eles. Ah, eu sou corretor de imóveis. Aonde que rola, por exemplo, sei lá, encontros de grandes empresários? Campo de golfe, pádel. Eu vejo muito cara que tem dinheiro jogando pádel, cara jogando tênis. Uhum. Aí o corretor fala assim, ah, mas é difícil fazer network. Cara, é difícil. Eu não ia falar um palavrão, tem que cuidar porque eu falo muito palavrão. O cara gasta R$ 150 numa pizza, mas ele acha caro pagar R$ 150 numa Wave da vida para ele estar entre os cabeças da cidade ali. Exatamente. Entendeu? Então, seja intencional, cara. Seja intencional. Joga golfe. Comece a jogar golfe, porque você não precisa comprar o equipamento. Vai lá, faz aula ali em Balneário Camboriú, você não precisa comprar o equipamento, é caríssimo. Mas você vai estar inserido no meio de outras pessoas. Eu brinquei com a minha secretária esses tempos atrás, meu ADM, que ela foi pra Florianópolis no evento com o Martins. Uhum. E aí o Martins, cara, ele tem um negócio que é muito diferenciado, que ele arrasta as pessoas que estão junto com ele para as mesas dele. Isso eu acho sensacional. Uhum. E aí ia ter um poker depois com o Strider ali, com uma galera. Ah, sim. E O aí, Strider já teve aqui. Né? e aí a Ana me mandou uma mensagem: Gui, tô indo jogar poker, mas eu não sei jogar poker. Olha. Aí eu falei, e eu falo sobre ser intencional dentro da empresa. Falei, tá vendo? Talvez você teria a oportunidade de sentar de um lado de um cara foda desse e ficar 3 horas falando sobre coisas da sua vida, progressão. Então, ser intencional muda o jogo. Ser intencional vem muito antes do network. Porque para você fazer network, você precisa ser intencional. Sim, sim. Muito bom. Muito bom. Cara, é tanto conteúdo aqui que eu já tô bem satisfeito, mas a gente tem agora a pergunta final ainda, né? Já foram tantas entregas, né, pessoal? Tantos segredos abordados aqui. Mas vamos lá, então, para a última pergunta. Guilherme Mortani, qual é o segredo imobiliário que você tem para compartilhar com esses corretores maravilhosos ou esses ascendentes a corretores de imóveis que nos assistem? Legal, cara. Eu vou abrir bem esse leque, não vou nem falar sobre só o mercado imobiliário, que se você fizer isso, tua vida vai mudar, tua vida vai se transformar, tu vai ganhar dinheiro, você vai ser um cara próspero, tudo vai mudar na sua vida. Seja constante. Essa é a definição de sucesso. Muitas pessoas, eu vejo o cara vai começar a academia, mas ele nunca pisou na academia. Daí o que ele faz? Ele vai lá e paga um plano anual. E ele não vai. Ele vai 2, 3 dias e não vai. Então, evite os excessos. Só seja constante. Você quer começar a ler? Lê 3 páginas por dia, depois você vai ler 5, depois você vai ler 10, mas seja constante, não para. Por exemplo, depois que voltei dos Estados Unidos, eu fazia inglês 2 vezes por semana e eu vi que eu estava muito longe do inglês que eu queria ter. E aí, o que eu fiz? Eu paguei, tô fazendo todos os dias da semana. E, sem brincadeira, toda vez que eu sento naquela cadeira do meu escritório lá em casa pra fazer, eu faço no primeiro horário da manhã, eu falo assim, cara, passa a primeira coisa, não, manda uma mensagem pro professor falando que você não tá afim, que você tá doente, que você tá não sei o quê. E aí eu já mando o comando, falo, eu me mando, eu me governo, eu vou fazer. Porque se eu não tiver a resiliência, a disciplina de fazer aquilo que eu sei que vai me beneficiar lá na frente mesmo, não querendo, eu não vou pra lugar nenhum.
Então tem que ser constante. Eu tô fazendo todo dia, claro que eu tô sendo um constante intensivo, mas tudo na minha vida existe a constância. Quem me acompanha no meu Instagram, você que vai começar a me acompanhar agora, que é guilhermemortari.imóveis, você vai ver que todo dia ó, eu acordo 5h15 da manhã, às 5h20, ou 5h19, ou 5h18, tem uma frase lá, com uma música específica. Depois, às 6 horas, eu tô na academia. Às 7 horas, eu tô tomando café. Às 8h30, eu tô fazendo meu inglês. 9h30, eu tô na empresa. Meio-dia e meio, eu tô almoçando. 1h30, eu tô de volta. Reuniões, treinamentos, sei o quê. Passo o dia inteiro. Chega às 7 horas, 8 horas. 9 horas, às vezes, eu vou pra casa. Chego em casa, tomo meu banho, como. Tenho um tempo de qualidade com a minha esposa. 9h30, eu tô na cama. Se você me pedir qual foi o teu café da manhã nos últimos 7 anos da sua vida, 100 gramas de abacate, um scoop de whey, um pão branco, 2 ovos mexidos e um copo de café. Porque é constância. E isso que edificou o Guilherme que está sentado na sua frente hoje. E a maioria das vezes eu levanto querendo ficar na cama. A maioria das vezes eu levanto e falo assim, cara, por que você está fazendo isso? Às vezes esses dias a gerente de uma consultora me perguntou, falou assim, Guilherme, por que você não vai na academia às 10? Eu falei, porque exatamente a hierarquia que eu sento hoje, que existe dentro de mim, me faz ser o cara que eu sou através das minhas ações, que foi o que a gente falou lá atrás, ser coerente. Quando eu falo de disciplina dos meus corretores, não tem nenhum cara que pode falar que eu não tenho disciplina. Quando eu falo que é importante você cuidar do teu corpo, não tem nenhum cara que pode falar que eu não cuido do meu corpo. Quando eu falo que é importante você ter um bom relacionamento, não tem ninguém para falar assim, o Mortari fala sobre casamento e o casamento dele é uma porcaria. Então, eu sou coerente. E aí, quando a gente tem coerência, a tua vida ela caminha de uma maneira diferente. E aí, quando você tem coerente, automaticamente você tem constância. Porque você é coerente. Então você fala, cara, eu não preciso, eu quero, por exemplo, perder peso. Eu vejo direto, principalmente mulheres, falando, eu preciso perder 5 quilos até o final do mês, ou 10 quilos até o final do mês. E daí ela coloca lá os 10 quilos, lá o desenho que ela tem que perder 10 quilos. Quando, na verdade, ela só tem que se preocupar com o processo, não com o que perder. Então, se ela se alimentar melhor, se ela não ingerir açúcar, se ela fizer exercício físico todos os dias, ter uma alimentação saudável, cara, no final do mês ela não vai ter perdido só 5, ela vai ter perdido 10. Só que ela tem que ser constante. E ser constante é viver uma vida muito chata. Eu já parei pra pensar nisso. Ser constante é ter uma vida chata, porque você acorda todos os dias no mesmo horário, você faz as mesmas coisas. Só que quando você faz isso, você tem o domínio de si, você tem o domínio na sua vida. Porque as coisas não acontecem na hora que a vida quer, mas sim na hora que eu quero, como que eu quero. Você disse que tem que ser amigo da rotina. Amigo da rotina, cara. Ser amigo da rotina. Cara, olha, talvez eu vou começar a mudar, viu? A minha frase, ao invés de falar ser constante, ser amigo da rotina. E a rotina faz parte da vida de adulto. Quem não tem rotina é adolescente. Isso é uma coisa que eu falei, inclusive, acho que sobre isso ontem. Vida de adulto, ela é baseada em rotina. Quem não tem rotina é adolescente ainda, tá preso na adolescência. Adulto, sabe a hora que acorda, a hora que dorme, o que come, o que janta, aonde vai estar no final do dia, onde vai estar no início do dia. Isso faz parte da vida de adulto. Quem não tem, amanhã, eu falo, cara, eu admiro um cidadão que acorda uma segunda-feira e não sabe o que vai fazer na semana. Não sabe o que vai fazer amanhã, não sabe o que vai fazer quarta-feira, não sabe o que vai fazer quinta-feira, sexta-feira. Mas assim, a vida é assim. Então, quando as pessoas olham hoje para um Mortari da vida, um Guilherme Mortari, que hoje tem uma vida próspera, eu vou falar próspera, porque sucesso é muito subjetivo, né? Sucesso para uns é uma coisa para cada um. Mas quando a gente fala de prosperidade, eu falo que a gente conversou no início, antes do bate-papo aqui, que toda vez que eu dou uma palestra, toda vez que eu dou uma mentoria, a primeira pergunta é verdade os números que vocês fazem? Sim, é verdade. A segunda, como que vocês fazem? A minha resposta é, se eu falar para você o passo a passo que eu faço todos os dias, você vai fazer? E aí tem aquele, está disposto a pagar o preço? Então é isso, e eu falo isso para meus gestores, para meus líderes, até esse papo para a gente finalizar aqui dos gestores e líderes, cara, você tem que escolher o preço que você quer pagar. Me perguntaram uma vez, um dos meus sócios me fez a seguinte pergunta, falou, Guilherme, por que você leva a tua vida tão no excesso? Acorda tão cedo,
treina, faz isso, daí agora tô me preparando pro Ironman. Uhum. E daí eu falei, eu faço isso porque é o preço da cadeira que eu pago pra estar. E eu gosto disso. Eu gosto de você falar, esse cara é bravo, esse cara é disciplinado, esse cara entrega, esse cara é inteligente, esse cara se doa, esse cara prospera na vida das pessoas. Eu gosto disso. Só que para fazer isso, você tem que ter constância. Eu escolhi o preço para pagar e eu pago esse preço. Falei para minha esposa hoje de manhã, a gente estava tomando café, e eu falei, eu tô a primeira vez na minha vida com olheira que eu nunca tive. E dei risada, falei, mas tá tudo bem, tá, tá tudo sob controle. Só que é o preço que eu escolhi pagar. Uhum. Então é isso, cara. Escolha o preço que você quer pagar e tenha constância na sua vida que o resultado vai vir, não tem como. Maravilha! Cara, olha só, eu desejo pra você nesse Ironman que você tenha um excepcional resultado, uma colocação incrível, tá? Porque você é um cara que entregou aqui. Muita gente vem aqui, entrega boas palavras e muita gente entrega as dicas, objetivos, foco e coisas muito boas a gente já escutou aqui, mas você, cara, entregou como fazer isso, né? Esse papo até foi além, o tempo foi além do que a gente tinha planejado, mas eu fiquei muito contente porque você teve a qualidade de contar cada processo como é feito, cara. E obrigado mesmo por ter participado aqui do nosso programa. Pô, obrigado, Valeu. eu que te agradeço. Uma honra, um prazer gigantesco estar aqui e fico à disposição para próximos encontros. Quero que você vá lá conhecer a nossa casa Poxa, vai e ser um pode ter prazer. certeza que hoje foi o início aí de uma aproximação não só de negócio, mas de amizade. Prazer, Maravilha. obrigado a todos vocês também. Obrigado, Gui. Obrigado a todo mundo que nos assiste. Não esqueça de curtir, né? Esse vídeo ficou maravilhoso. Então vai lá, dá uma curtida pra gente, dá uma moral. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima semana. Valeu, tchau. Muito bem, pessoal, então tô passando aqui para ler com vocês os comentários da última semana. Foi o nosso episódio especial em que a gente reuniu os melhores momentos de 2024. A gente espera que vocês tenham aproveitado esse momento aí, esse especial. A gente fez uma curadoria muito séria para reunir realmente os melhores supra-sumo ali dos conteúdos que teve em 2024. Então a gente espera que vocês tenham aproveitado para relembrar um pouco dos conhecimentos que passaram por aqui. Então vamos lá para os comentários. O corretor sem requisitos comentou: só a sequência de brabo. Vou deixar uma sugestão. Gostaria muito de ver o Bruno Andrade e a Andressa Siqueira. Ambos estão fazendo um trabalho diferenciado no mercado e acho que é válido dar uma conversada. Abraço e mais uma vez obrigado pelo conteúdo. Muito obrigada pelo teu comentário e com certeza a gente vai avaliar sim aqui a nossa equipe de marketing. Continue mandando sugestões que pra gente é sempre muito bom. O Pablo Correia: excelentes momentos. Como é bom ter a oportunidade de reviver essas experiências e reforçar o conteúdo de valor entregue nos vídeos anteriores. Sempre há um segredo imobiliário a descobrir. Que legal, Pablo. A gente fica feliz que você tenha gostado. Jefferson Angonese: que retrospectiva incrível. Assisti todos os episódios e mesmo assim revejo eles, pois sempre acrescentam algo. Só da WV para nos trazer os melhores do mercado imobiliário, pois cada episódio é uma verdadeira aula. Nosso trabalho é maravilhoso e precisa estar sempre em constante evolução. Obrigado, DW. A gente que agradece muito, Jefferson, pelo teu comentário. A gente fica feliz também que você tenha aproveitado aí para reviver esses momentos. Adriana Tatagiba comentou: muito legal esses cortes. A do Eduardo T eu assisti integralmente. Muitos ensinamentos. Obrigada, DW, muitos momentos especiais. Que legal, Adriana. A gente fica feliz que você tenha assistido o Eduardo e aproveita para assistir completo também o dos outros participantes ali que a gente recordou, que com certeza vai te ajudar bastante, tá bom? O Ronaldo Silva: cada vez que assisto esse podcast é uma pedrada na mente. Obrigada e abraço. Que legal, Rodolfo. Fico bem feliz que você tenha extraído bons conhecimentos. Então, sem mais delongas, o ganhador dessa semana foi o Jefferson Angonese. Então, Jefferson, você pode entrar em contato com o número do nosso atendimento pelo número que vai estar na descrição, esse contato. E aí é só entrar em contato, falar que você é o ganhador da caneca, que a gente já vai conversar para entregar a caneca no seu endereço de entrega, como você preferir. E não esqueçam de comentar o que vocês acharam sobre esse podcast incrível com o Guilherme. Gente, entrega, né? Comentem aqui o que vocês acharam, qual foi o maior insight que vocês tiraram, para você estar concorrendo à caneca, tá bom? É isso e até a próxima semana.